O amigo de infância Minmin pediu para você consertar o barco de pesca dele. Mas ele ficou tão assustado ao ver o barco de pesca consertado que quase morre de medo. Você tem certeza de que isso é um barco de pesca? Que diabos é esse enorme canhão? Eu realmente preciso desse canhão de defesa aérea de 30 milímetros para pescar? O quê? Aqui ainda tem um silo de lançamento de mísseis. Essa é a surpresa que você me deu? Tem certeza de que não é um susto? É por isso que você está tão nervoso. Porque 7 dias atrás, o amigo de infância saiu para pescar e encontrou piratas. Mais de 200 piratas. Totalmente armados com RPGs e fuzis de assalto. No final, mais de 100 tripulantes conseguiram escapar, restando apenas cerca de 20. O melhor amigo Zhang Xiaofeng e seu pai. Eles foram extorquidos em quase 20 milhões antes de serem liberados. Ele também tem medo de encontrar piratas novamente nesta viagem. Por isso ele pediu que você o ajudasse a conseguir alguns itens para assustar os piratas. Ao ver a aparência miserável do seu melhor amigo, você não teve escolha a não ser concordar. Mas que tipo de itens poderiam realmente assustar os piratas? Justo quando você estava sem saber o que fazer, uma voz mecânica fria de repente ecoou em sua mente. O sistema de modificação mais poderoso foi ativado. O pacote de boas-vindas para iniciantes já foi ativado. Posso perguntar se o anfitrião irá reivindicar? Ao ouvir a voz do sistema. Após a surpresa, você rapidamente disse que iria reivindicar. Reivindicação bem-sucedida. Parabéns, anfitrião. Você ganhou o pacote do futuro Destroyer Nuclear Tipo 055. Pacote do Destroyer Nuclear Tipo 055. Contém um reator nuclear em miniatura. Em seguida, na sua mente, todas as informações sobre o Destroyer Tipo 055. Os dados surgiram como uma reação muscular. Com a vantagem, você estava 100 vezes mais confiante nesta modificação. Zhang Xiaofeng pediu para você modificar um barco de pesca com um deslocamento de quase 6.000 toneladas, comprimento de 103 metros e 17,6 metros de largura. Você decidiu modificar de acordo com o Destroyer de 10.000 toneladas. Porque nas notas do sistema, quanto maior a avaliação do cliente, mais rica será a recompensa. Você se empenhou e decidiu modificar o barco de pesca como se fosse um navio de guerra, para transformar este barco de pesca. Em breve, 5 dias se passaram. Você olha para o barco de pesca modificado à sua frente. Seus olhos estão cheios de satisfação. Em seguida, você liga para Zhang Xiaofeng para que venha rapidamente pegar. Quando Zhang Xiaofeng chegou, ele ficou tão surpreso que parou no lugar. Esta é a minha embarcação? Olha aqueles canhões. São exatamente iguais aos navios de guerra da televisão. Irmão Su, que situação é essa? Você diz calmamente. São apenas coisas para assustar, que não podem ser disparadas. Mantenha calma. Se pudesse ser disparado. E ainda tem uma enorme quantidade de munição armazenada. Você realmente tem medo que o coração de Zhang Xiaofeng exploda. Melhor esconder isso por enquanto. Você coloca o braço sobre os ombros dele. Velho Zhang, vamos. Vou te mostrar. Subindo para o convés. Você diz como se estivesse exibindo um tesouro. Este é o canhão principal de 130 milímetros. Seu poder é comparável ao de um batalhão de artilharia. Fique tranquilo. Não pode ser disparado. Para assustar, eu também instalei canhões de defesa aproximada, torpedos e radar. Também é para assustar as pessoas. Fique tranquilo. Zhang Xiaofeng ficou um pouco assustado. Isso não é um pouco absurdo? Eu dei de ombros. É absurdo? Eu ainda instalei mísseis. Que mísseis terra-ar, mísseis antinavio. E também foguetes, silos de lançamento de foguetes. Fique tranquilo. Também são apenas para assustar. Zhang Xiaofeng, ao ouvir, ficou tão surpreso que sentou-se no chão. Irmão, esta é uma embarcação de pesca. Essas coisas que você mencionou não são equipamentos que um navio de guerra deveria ter? Imediatamente, respirei fundo. Você viu como ele é sem futuro. Suspirei internamente. Ainda bem que não contei a verdade para ele. Caso contrário, teria que levar esse cara para o hospital. Mais de 10 segundos se passaram. Zhang Xiaofeng finalmente se acalmou. Em seguida, ele te convidou para sair ao mar depois de amanhã. De qualquer forma, o estaleiro não tem muito o que fazer ultimamente. Você pensou um pouco e concordou. Em breve, chegou o dia de sair ao mar. O barco que você modificou foi chamado por Zhang Xiaofeng. Zhang Xiaofeng o renomeou como Vigilante, considerando o impacto antes do navio entrar em alto mar. As coisas assustadoras em cima estão cobertas com lona. O pai de Zhang Xiaofeng, Zhang Tianzi, ao ver, quando a lona impermeável sobre este barco, ficou com uma expressão confusa. Mas, com a saída para o mar se aproximando, ele não teve tempo de investigar. Só pôde suspirar em silêncio. Espero que não encontremos piratas. Os barcos de pesca que Zhang Tianzi já pilotou não tinham 3 ou 4 centenas, mas sim 2 ou 3 centenas. Mas quando pilotou o Destroyer,
Ele imediatamente sentiu a diferença. Primeiro, a estabilidade do casco, em comparação com antes, aumentou pelo menos 2 ou 3 vezes. Em segundo lugar, os vários instrumentos e equipamentos na cabine estavam todos muito próximos. Era como um teste de daltonismo, que deixou seus olhos embaçados. Por fim, estava a potência deste navio. Atualmente, a velocidade já ultrapassou 40 nós. Todo o navio parecia um barco rápido no mar, mas ele sentia que ainda estava longe do limite. Até mesmo o ruído do motor. Mesmo sem prestar atenção, não se ouve nada. Zhang Tianzi estava respirando fundo. Será que o garoto da família Su também modificou o motor? 2 horas depois, o destroyer já havia chegado ao campo de pesca em alto mar. Um grande número de marinheiros estava operando a máquina para lançar as redes de pesca. Nesse momento, o capitão Zhang Tianzi percebeu que, ao sudeste do destroyer, um barco pesqueiro de médio porte apareceu do nada. Estava seguindo a esteira do destroyer. De qual país é esse idiota? Não sabe que fazendo isso é muito fácil causar uma colisão? Então, imediatamente, ele se comunicou com eles pelo canal público internacional, pedindo que mudassem de direção, para evitar a colisão. Do outro lado, uma língua que não era verde foi ouvida. Fala incompreensível. Não se entende nada. Após cerca de 10 segundos de fala incompreensível, então, uma voz em inglês respondeu de forma assertiva. Estamos perseguindo um cardume. Estamos prestes a passar por baixo do seu barco. Precisamos lançar a rede imediatamente. Por favor, mudem imediatamente a direção. Não roubem nosso peixe. Roubando peixe e perseguindo cardumes. Na sala de comando da cabine principal, Zhang Tianzi, o primeiro e o segundo oficiais, entre outros, mudaram de expressão ao ouvir isso. Se o outro lado realmente colocar redes de arrasto, com certeza serão sugados pela hélice do barco. E então o sistema de propulsão falhará. Se houver piratas neste momento, o barco de pesca sem sistema de propulsão é como peixe na tábua de cortar. Zhang Tianzi parece ter entendido. Ele rapidamente se virou para o primeiro oficial ao lado e disse: acione imediatamente o alarme. Chame os outros barcos de pesca para voltar. O primeiro oficial também parece ter percebido que algo estava errado. Ele rapidamente pressionou o alarme. Zhang Tianzi respirou fundo. Não havia tempo para pensar mais. Ele aumentou diretamente a potência do motor. Preparou-se para sair rapidamente deste lugar amaldiçoado. Todos a bordo ficaram apavorados ao ouvir que havia piratas. Aquilo era o pesadelo deles, que eram pescadores no mar. Do lado da tela do radar, originalmente havia apenas um ícone de barco verde. Neste momento, apareceram mais de 20. Simplificando, é isso. Eles estão cercados. Todos que viram essa cena ficaram em pânico. Eles parecem ter nos cercado. O que fazer? Eu não quero morrer. Quem vai nos salvar? Zhang Tianzi também sentiu um medo instintivo. Ao lado, Anshelfen disse tremendo. Aqueles caras debaixo da lona deveriam ser capazes de espantar os piratas, certo? Sem se importar se Zhang Tianzi ouviu ou não. Ele foi direto puxar aquelas lonas para baixo. Nesse momento, você se aproximou do console principal e, após revisar as informações do sistema de modificação em sua mente, começou a elaborar um plano de enfrentamento. Quanto àquelas lanchas de piratas, usar mísseis antinavio é como usar canhões para matar mosquitos. Podemos usar primeiro os canhões de navio e os canhões de defesa aproximada. Se não funcionar, então usamos mísseis e foguetes. Você está operando nesses instrumentos e equipamentos densamente agrupados. Aqueles instrumentos densamente agrupados, como um formigueiro, de repente, se iluminaram. Ao mesmo tempo, um som de engrenagens girando começou a soar. O som do atrito dos equipamentos em funcionamento começou a ecoar. Que situação é essa? Em um instante, todas as pessoas no local ficaram paralisadas, com expressões de espanto. Bang! Todos se viraram. O que apareceu diante dos olhos foi um canhão principal de 130 milímetros. O cano deste canhão estava se movendo de um lado para o outro, para cima e para baixo. Parecia que estava ajustando os dados de direcionamento para o disparo. Ao mesmo tempo, o som de munição sendo carregado ecoou. Os dados de direcionamento deste canhão pareciam estar prontos rapidamente. Em seguida, houve um estrondo ensurdecedor. 2 granadas pesando mais de 100 quilos foram calibradas. As granadas dispararam repentinamente daquele cano escuro, deixando para trás uma bola de luz laranja-avermelhada. Após uma grande nuvem de fumaça preta, uma embarcação pirata está avançando rapidamente para o nordeste, em direção a um barco pesqueiro pirata. Em apenas 3 segundos, todos a bordo ficaram completamente atordoados. Caramba, caramba! O grito sincero de Anshelfen. Ele parecia um completo idiota. Meu Deus! Isso não é um modelo? Não é para assustar as pessoas? Como isso foi disparado? Anshelfen ficou paralisado, não apenas ele. E o pai, Zhang Tianzi,
e os outros ao redor. Quase 30 marinheiros também ficaram paralisados. Zhang Tianzi colocou a mão na testa. Ele perguntou a Zhang Xiaofeng: moleque, fale a verdade para mim. O que está acontecendo? Essas coisas não são para assustar as pessoas? Como podem ser disparadas? Zhang Xiaofeng estava com uma expressão de desespero. Eu também não sei. Eu também estou confuso. Aqui no Nordeste, um barco rápido que atingiu os padrões de sucata do Reino do Dragão está correndo a 40 nós em direção ao destroyer. No barco rápido havia um total de 6 pessoas. Todos eram membros armados de piratas de países não verdes. 2 estavam armados com AK-47. Um segurava um RPG, e outro uma metralhadora MG-53 de nível avô. MG-53, acompanhado por um municionador. O capitão deles, San Long, observava através de um telescópio, observando a situação do seu barco de pesca. Em seguida, ele riu loucamente. Companheiros, o cordeiro prestes a ser abatido já estava tremendo. Ao ouvir isso, os piratas gritaram. Seus olhos brilhavam com uma excitação nervosa. Mas foi então que seus 2 projéteis de 130 mm caíram pesadamente. No segundo seguinte, uma coluna de água com mais de 2 metros de diâmetro imediatamente surgiu a 10 metros a oeste do barco rápido, subindo em direção ao céu. Os piratas no barco rápido começaram a duvidar da vida. San Long estava com uma expressão de espanto. Isso é, antes que ele pudesse reagir, projéteis começaram a vir rapidamente do seu barco de pesca. Parece que deve haver dezenas ou até centenas. Como se o céu de repente estivesse bombardeando com granizo de explosivos, reunindo-os em uma pressão avassaladora, avançando em direção ao barco dos piratas no Nordeste. Estrondos. Em seguida, um som abafado. E uma sequência de explosões, fazendo os tímpanos das pessoas doerem. O corpo inteiro tremia. San Long, no Nordeste, ficou atordoado. Isso é um canhão de guerra. Ele gritava desesperadamente para seus homens. Maldito! Este é um navio de guerra. Rápido, pule do barco. E então não se importou mais com a vida de seus homens, lutando para pular no mar. Infelizmente, já era tarde. Com estrondos ensurdecedores, 6 projéteis de canhão de 130 mm, certeiros, acertaram exatamente em cima deste barco. Em um instante, explodiu em chamas e se despedaçou. As chamas da explosão acenderam ainda mais o tanque de gasolina, com o ponto de explosão daquela lancha como núcleo. Uma área de mar com mais de 10 metros de diâmetro se transformou diretamente em um mar de fogo. E aqui, depois que você destruiu essa lancha, você manobrou aquele canhão principal de 130 mm. Mudou de direção e foi em direção a outras lanchas. Quanto aos piratas nas outras lanchas, eles estavam todos com expressões de excitação frenética. Mas quando o canhão de 130 mm disparou, sua empolgação se transformou em medo. Palavras animadas se tornaram gritos de desespero. Os líderes de cada lancha gritavam desesperadamente. Rápido, recuem. Rápido, saiam daqui. Infelizmente, não conseguiram ser mais rápidos que as balas. Foram tratados como alvos vivos por você. Em uma área de água ao sudeste, além do alcance do canhão, Huang Qinco observava a situação da batalha à frente. O canhão. Como isso é possível? Os americanos não disseram que isso era apenas um barco de pesca de alto mar do Dragão País? Como pode haver canhões? Droga! Fomos enganados por aqueles porcos brancos. Huang Qinco estava com uma expressão tão sombria quanto o fundo de uma panela. Enquanto isso, a 70 milhas náuticas de distância, dentro de um cruzador da Marinha Americana, John Lawrence estava observando a situação do ataque pirata ao navio de escolta através de satélites militares e radar. O radar observa a situação do ataque dos piratas ao navio de escolta. Sua missão era colaborar com os piratas, para atacar os pescadores do Dragão País, para mostrar um pouco de quem manda para os dragões. Ele já havia feito esse tipo de coisa muitas vezes. Ele já estava bem acostumado. Mas quem diria que eles teriam canhões? Ou até mesmo canhões de navio? Nesse momento, ele não pôde deixar de xingar. Droga! O departamento de inteligência é feito de porcos? Como é que não conseguiram descobrir que eles tinham canhões? Isso definitivamente não é um barco de pesca. E com certeza não é para lidar com piratas. Pode ser que os dragões tenham outros objetivos. Ele intencionalmente navegou até estas águas internacionais. Podemos usar as mãos dos piratas para eliminar este navio incômodo. Quem sabe podemos interromper algum plano importante deles. John Lawrence estava com os olhos semicerrados. Mesmo que não haja um objetivo específico, este navio também precisa ser destruído. Precisamos mostrar aos malditos do Dragão País o quão poderoso é o nosso belo país. Aqui, sob seu comando, todos os radares estão ligados. Em um raio de 120 milhas náuticas, tudo está claro, incluindo aquele cruzador da Marinha Americana a dezenas de milhas de distância.
É uma boa oportunidade para ver a força deste barco de pesca que eu modifiquei. Em seguida, sob meu controle, torpedos nos tubos de lançamento. Alvo, cruzador da Marinha Americana. Com o meu comando, vários locais no convés começaram a erguer silos de lançamento de mísseis. O botão de lançamento foi pressionado. Imediatamente, grandes plumas de fumaça branca subiram ao céu. Um míssil antinavio com mais de 2 metros de altura e mais de meio metro de largura. Um míssil foi lançado do silo de lançamento. Chamas laranja-avermelhadas subiram da parte traseira e foi em direção a um cruzador da Marinha Americana a dezenas de milhas de distância. Dentro de um submarino da Marinha Americana, 4 fuzileiros navais americanos estavam conversando e rindo. Para eles, esta era apenas uma tarefa simples. Podiam lidar com isso com um simples gesto. Disse o tenente Thomas. Soldados, vocês são os melhores fuzileiros navais do mundo. Eu confio em vocês. Assim que terminou de falar, um som que parecia um projétil cortando a água chegou até eles. O tenente Thomas ficou com uma expressão confusa. O que está acontecendo? Ele imediatamente virou a cabeça na direção do som. E então, em suas pupilas, uma sombra negra surgiu do vasto mar. Um objeto semelhante a uma cabeça de míssil apareceu repentinamente. Ao ver aquilo, o capitão Thomas teve as pupilas dilatadas rapidamente. Os pelos do corpo se eriçaram instantaneamente. Droga! É um torpedo. Rápido, desvie. Os corações dos membros da equipe afundaram. Mas, afinal, todos eram elite. A reação foi muito rápida. Antes que o torpedo chegasse, passaram raspando, por um triz. Em seguida, mais um torpedo se aproximou. Felizmente, esses soldados reagiram rapidamente e conseguiram desviar com facilidade. Mas, no momento em que conseguiram desviar, o capitão Thomas de repente lembrou de algo. Deus! O alvo deles é um navio de guerra. Rápido! Contate o coronel John. Rápido! Os membros da equipe rapidamente ligaram os dispositivos de comunicação individuais para dar o alerta. Mas, nesse momento, 4 mísseis antinavio passaram facilmente acima do torpedo, rumo àquela fragata da Marinha Americana. Logo atrás, havia quase 30 foguetes. Aqui do lado do cruzador da Marinha Americana, John Lawrence estava na sala de comando, monitorando de perto a situação do USS Guardian pelo radar. Ele também percebeu os que estavam vindo loucamente. Mísseis antinavio, torpedos, foguetes. Todos ficaram atordoados. Deus meu! Isso é um barco de pesca. Não deveria ser assim. Como as forças armadas do Dragão poderiam ser tão tolas a ponto de colocar esses equipamentos avançados em um barco de pesca de alto mar? Eles nem têm navios de guerra suficientes. John Lawrence imediatamente deu a ordem. Ativar imediatamente os canhões de defesa aproximada, para interceptar esses malditos mísseis antinavio, torpedos. Carregar munição imediatamente. Contra-atacar. Alguns segundos depois, no céu acima, grandes explosões de luz subiam em direção ao céu. Incontáveis estilhaços voavam para todos os lados. Os torpedos do mar também estavam assim. Os torpedos de ambos os lados colidiram e explodiram, criando uma grande onda na superfície do mar. Um pequeno tsunami de cerca de 3,5 metros. Do lado de Juan Quinquan, um grande grupo de piratas estava em lanchas atacando o navio de patrulha. Então, foram alvos dos canhões do navio de patrulha, como se fossem alvos fáceis. Em seguida, mais uma vez, aquela onda de 3,5 metros veio arrastando. Várias lanchas imediatamente viraram. Até mesmo aquele barco de pesca médio estava balançando incessantemente sob o impacto da onda. Um grupo de piratas ficou paralisado. Neste momento, todos estavam mergulhados em dúvidas sobre a vida, quando viram um dos mísseis antinavio vindo em sua direção. Juan Quinquan começou a xingar furiosamente. Malditos americanos, porcos brancos. Fomos enganados. Eu amaldiçoo seus antepassados. Eu fui enganado por eles. Logo em seguida, o medo se espalhou por todo o navio dos piratas. Uma grande quantidade de piratas ficou assustada, gritando desesperadamente. Diante dos mísseis antinavio, pular no mar também não garantiria a sobrevivência. Acompanhado por um estrondo ensurdecedor, a parte dianteira do navio pirata foi completamente destruída em pedaços. Muitos piratas morreram instantaneamente, sem deixar vestígios. Todos foram enterrados no fundo do mar, também em estado de choque. Estavam todos a bordo do navio de escolta. Zhang Tianzi respirou fundo, surpreso. Isso é o meu barco de pesca? Isso é claramente um navio de guerra. Zhang Xiaofeng olhou para você, com os olhos arregalados. Irmão Su, eu pedi para modificar o barco de pesca. Não pedi para você transformá-lo em um navio de guerra. Os outros marinheiros, após um breve choque, começaram a aclamar como uma onda. Muitos marinheiros expressaram: Irmão Niubo, Irmão Su, bater com força.
Estamos lutando contra outro navio de guerra? É de um país pequeno ou de um grande país? Está cada vez mais emocionante. E neste momento você está realmente usando o radar para descobrir que o oponente ativou medidas de interceptação. Todos os mísseis e torpedos que você lançou foram todos interceptados. Isso é interessante. Seus olhos se estreitam em uma linha. Após uma série de operações, você lançou mais 2 torpedos, 4 mísseis antinavio e dezenas de foguetes. A interceptação é certa. No entanto, você se preparou com munição suficiente para uma guerra local de médio porte. No pior dos casos, é uma batalha de desgaste. Quem tem medo de quem? John Lawrence rapidamente adivinhou suas intenções. Ele queria recuar. Mas uma vez que recuasse, seria equivalente a uma derrota. Esse golpe para a Marinha Nacional dele seria extremamente fatal. Ele mordeu os dentes. John ordenou continuar a interceptação, ao mesmo tempo pedindo ajuda aos navios de patrulha ao redor. Na segunda rodada de confronto, nenhum dos lados obteve vantagem. Então houve a terceira e a quarta. Grandes grupos de chamas brilhavam na superfície do mar. Incontáveis estilhaços voam por toda parte. Quanto aos piratas que restaram no barco rápido, ou foram mortos pelos estilhaços, ou foram eliminados um a um pelos canhões de navio. Assim, centenas de piratas foram completamente aniquilados. Enquanto isso, no ocidente, na direção da Costa do Dragão, um navio de guerra de mais de 120 metros está se aproximando rapidamente. O capitão Shuaigu está com o rosto cheio de preocupação. Seus olhos estão constantemente fixos no radar militar. 10 minutos atrás, eles receberam informações urgentes sobre um conflito militar nas proximidades das águas do Dragão. Embora atualmente apenas um navio tenha sido confirmado como sendo do Dragão, e outro como sendo dos Estados Unidos, a força marítima dos americanos é evidente, e o navio do Dragão certamente está em grande perigo. O que deixa Shuaigu perplexo é que os navios de guerra do Dragão parecem não estar patrulhando aquela área. Não houve nem exercícios militares. Portanto, o que está acontecendo com o conflito militar? Meia hora depois, quando a distância chegou a 17 milhas náuticas, ao olhar atentamente através do radar militar e de satélites militares, Shuaigu ficou surpreso. Ambas as partes já estavam em guerra, e estavam lutando ferozmente. Mais importante ainda, havia 2 navios de guerra americanos nas proximidades para dar apoio. Ao mesmo tempo, John Lawrence soube que suas munições só poderiam durar no máximo meia hora. Imediatamente ficou furioso. Este navio do Reino do Dragão enlouqueceu. As pessoas a bordo também enlouqueceram. Eles estão usando esse método para consumir nossas munições. Droga! John Lawrence olhou para o radar militar. O destroyer americano mais próximo estava a apenas 12 milhas náuticas dele. Poderia chegar a qualquer momento, e já poderia iniciar medidas de ataque para apoio. Mas o radar também mostrava que um cruzador do Reino do Dragão estava muito próximo. Se eles ousassem dar apoio, este conflito certamente se tornaria cada vez maior, e acabaria se transformando em guerra. Essa responsabilidade ele não pode suportar. Então ele abriu o canal internacional e conversou com Zhang Tianzi. Eu sou o capitão do cruzador americano USS Álvaro. Meu nome é John Lawrence. Este conflito é desnecessário. Em prol da paz e estabilidade mundial, precisamos recuar 50 milhas um do outro. Isso não é um pedido, mas sim um aviso. Caso contrário, vocês certamente pagarão por suas ações com um preço alto. Zhang Tianzi pensou. Era realmente um navio de guerra americano. Ele ficou surpreso. Finalmente, colocou o equipamento de comunicação ao seu lado e perguntou. Pequeno Su, o que você pretende fazer? Suas mãos ainda estavam batendo no teclado. Sem olhar para cima, disse. Atenda ao pedido deles. Mas eles devem pagar uma taxa de paz de 5 milhões de dólares. O combustível não é de graça. Compensações são necessárias. Do outro lado, ao ouvir suas condições, John Lawrence gritou. Um nobre americano não pode aceitar tais condições. Para essa resposta, você só tem uma coisa a dizer. Que conversa fiada. Continuem atirando. Imediatamente, mais 2 mísseis antinavio foram lançados. Desferiram um golpe forte. John Lawrence ficou paralisado. Nunca vi alguém tão fora das regras. Thomas recebeu a ordem de avançar a semi-submersível a toda velocidade. Atacar o seu navio de escolta. No entanto, diante dos sistemas de sonar e radar, esse tipo de ataque é inútil. Você liberou minas e bombas de profundidade diretamente. Diante das minas e das bombas de profundidade, mais de 10 dos melhores mergulhadores da Marinha Americana ficaram atordoados. Que droga! Somos apenas um grupo de mergulhadores. Você colocou tantas minas, tudo bem, mas até bombas de profundidade foram liberadas. Isso é realmente necessário? Mais de 10 mergulhadores da Marinha Americana
exceto 3 que reagiram rapidamente. Os demais foram ou mortos pela força das minas, ou foram explodidos em pedaços por bombas de profundidade. Muitos tubarões vieram atraídos pelo cheiro de sangue mordendo freneticamente. 3 mergulhadores rápidos de reação. No ato, mais 2 foram perdidos. No final, apenas Thomas conseguiu escapar de forma desajeitada. Ao mesmo tempo, 7 milhas náuticas ao largo de suas retaguardas. O destroyer do dragão, o Lonjan, também chegou. A bordo do Lonjan, o capitão Shuaigu está observando a situação da batalha à distância com um telescópio militar. Mísseis e foguetes dispararam em uníssono do barco pesqueiro, rumo ao cruzador americano a mais de 20 milhas na frente. As tropas americanas do outro lado estão lutando desesperadamente. Diversos mísseis de interceptação estão sendo disparados sem parar. O estrondo das explosões ecoa por toda parte. Shuaigu sentiu sua cabeça zunindo. Isso não é um navio de guerra. Isso é claramente um barco pesqueiro. Há equipamentos de pesca, como redes de arrasto e guindastes, a bordo. Além disso, pela aparência, de fato, é um barco de pesca. Mas aqueles mísseis lançados contra o cruzador americano. O que está acontecendo com os foguetes? Não é o Shuaigu? Todos os oficiais e soldados a bordo do navio de guerra Lonjan estão questionando a vida. Velho Shu, devemos ajudar? O chefe de Estado-Maior ao lado, Sam Vendon, falou. Shuaigu forçou-se a reprimir a surpresa que sentia. Agora não é o momento. Vamos ver a reação dos americanos do outro lado. Além disso, a situação aqui já deve ter sido reportada para os mais altos escalões. Vamos aguardar ordens. O radar mostra que um destroyer americano já chegou. Se eles decidirem intervir, a situação pode se complicar. Sam Vendon acenou com a cabeça. Seu rosto estava marcado por uma expressão grave. No entanto, eles claramente subestimaram esses compatriotas. Do outro lado, os americanos, ao ver na tela que um navio de guerra do dragão chegou, de repente, ficaram em pânico. Afinal, eles só têm 2 navios de guerra, e esta área marítima está especialmente próxima das águas territoriais do dragão. Se a guerra começar, o apoio do inimigo certamente será muito rápido. Após um momento de reflexão, sem esperar pela ordem de John Lawrence, seu superior já enviou a ordem de retirada imediata. John Lawrence, furioso, fechou a mão em punho e bateu com força na mesa ao lado. O impacto fez com que os documentos em cima voassem desordenadamente. Se você tivesse apenas um navio, ele certamente faria com que seu navio fosse destruído e sua tripulação morta. E do seu lado, quando viu que o inimigo estava realmente tentando fugir, imediatamente, seus dedos começaram a digitar no teclado. Desligou aqueles armamentos mortais. Quanto às pessoas a bordo, ao ver na tela do radar que do outro lado, os americanos estavam, na verdade, fugindo. Todos imediatamente mostraram expressões de extrema excitação. Muitos olharam para você, com olhares cheios de gratidão e admiração. Irmão Su, você é incrível demais, não? Os americanos foram realmente expulsos. É simplesmente inacreditável. Irmão Su, você é realmente impressionante. Eu suspeito seriamente que você seja um gênio treinado pelo governo. Um talento excepcional cultivado em segredo. O capitão Zhang Tianzi também se aproximou de você. Ele disse com um sorriso. Pequeno Su, você trabalhou duro. Você, mas salvou toda a nossa tripulação. E também outras pessoas que saíram com a gente. No entanto, o tio Zhan não entende. Como você conseguiu essas coisas mortais? Ao ouvir isso, Zhang Xiaofeng, que acabou de perceber, imediatamente se aproximou. É verdade. Irmão Su, você não disse que isso era apenas para assustar as pessoas? Eu quase fiquei paralisado de medo. Você sorriu levemente. Era para assustar as pessoas. Mas em momentos de vida ou morte, não dá para se preocupar com isso. Zhang Tianzi, Zhang Xiaofeng e todos a bordo ficaram sem saber o que dizer por um momento. Foi então que... Aqui é a marinha do Reino do Dragão. O barco de pesca à frente. Por favor, parem os motores e ancorem imediatamente. Cooperem com a inspeção. Repitam isso. Por favor, parem os motores e ancorem imediatamente. Cooperem com a inspeção. Um som abrupto ecoou. Um navio da marinha do Reino do Dragão, com um design incrível, apareceu repentinamente. Um grupo de marinheiros ficou surpreso e animado. Caramba! O navio de guerra chegou. Estamos salvos. Mas parece que já estamos seguros. Esses navios de guerra não chegaram tarde demais? É verdade. E quanto a... O que faremos com aqueles que estão a bordo e são perigosos? Eles certamente serão descobertos. O Reino do Dragão é bastante rigoroso nessa questão. Até mesmo a posse de armas leves em segredo pode resultar em prisão perpétua. Mas agora há tantos deles. Isso pode resultar em pena de morte imediata. Várias ideias se entrelaçavam. Muitos marinheiros ficaram imediatamente em pânico.
Até mesmo o pai e o filho Zhen estavam com expressões de pânico. Finalmente, todos olharam para você. Zhang Tianzi chegou até você. Pequeno Su. Há um barco rápido a bordo. Que tal você ir com Xiaofeng para outro país? Não volte para o reino do dragão. Você ouviu isso? Com uma expressão de risos e lágrimas. Tio Zhan, você nunca ouviu uma frase? Matar uma pessoa é um assassino. Matar 10 pessoas é um criminoso habitual. Mas se você matar 100 pessoas, 1000 pessoas e 10.000 pessoas, então você se torna um herói. Zhang Tianzi coçou a parte de trás da cabeça com a mão direita. Parece que faz sentido. E não disse mais nada. Controlou o barco de pesca para desligar o motor e ancorar. Ancorou no lugar. Não demorou muito. O navio de guerra Longyan se aproximou. A ponte desmontável foi rapidamente montada. Grupos de marinheiros pisaram na ponte. Em pé no convés do barco de patrulha. Capitão Shuaigu. O chefe de Estado-Maior Sun Venom também subiu junto. Assim que subiram no barco de patrulha, os dois viram aquele enorme canhão que poderia assustar qualquer um. Canhão de 130 milímetros. Shuaigu franziu a testa. Aproximou-se. Depois de olhar atentamente, ficou completamente confuso. Era realmente um canhão principal de 130 milímetros. Espera aí. Isso não é algo que só tem no destroyer nuclear tipo 055? Como é que isso está em um barco de pesca? O pior é que neste canhão, o forte e penetrante cheiro de pólvora, os vestígios da pólvora queimada, pareciam contar a história de seu recente poder devastador. Olhando mais adiante, era um canhão de defesa aproximada de 130 milímetros. Ao abrir o compartimento de munição, havia surpreendentemente mais de 200 projéteis lá dentro. Em seguida, sob o olhar dos dois, a 10 metros à frente, havia um objeto quadrado. Será que? Shuaigu sentiu um frio na barriga. Apressou-se para se aproximar. Era uma tampa de ferro. Estava fixada com parafusos. Shuaigu chamou um marinheiro para abrir. Sob a operação daquele marinheiro, em breve, a tampa de ferro reforçada foi aberta. Diante dos olhos estava um 44, um lançador de foguetes de 16 tubos. Olhando ao lado, havia uma tampa de ferro redonda. Depois de ser forçada, ao olhar de perto, isso era, na verdade, um silo de lançamento de mísseis. Não era uma alucinação. Era real. Era de fato um silo de lançamento de mísseis. Shuaigu respirou fundo. Seu rosto estava incrivelmente chocado. É preciso saber que isso era apenas um barco de pesca. De onde conseguiram tantas coisas grandes? Não apenas Shuaigu. O chefe de Estado-Maior Sun Venom também estava assim. Ele estava até mais surpreso. Velho Shu, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu realmente não acreditaria. Esses caras foram realmente instalados em um barco de pesca. Sun Venom respirou fundo. Sua expressão estava comovida. A expressão de choque de Shuaigu mudou levemente. Ele começou a ficar gradualmente irritado. Isso é um absurdo. Tantas coisas grandes foram realmente instaladas em um barco de pesca. O capitão do navio está querendo o quê? Está querendo formar uma milícia privada? Chefe de gabinete, Sun Venom, sorriu amargamente. Não está claro. Vá perguntar. Transmita a ordem. Faça com que todos os engenheiros do barco desçam. Verifique cuidadosamente este barco. Em pouco tempo, os dois chegaram à sala de controle. Mais de 20 marinheiros totalmente armados já cercaram completamente este lugar. Shuaigu entrou na sala de controle. Pigarreou. Disse em voz alta. Quem é o capitão aqui? Zhang Tianzi estava nervoso. Ao ver tantos soldados da marinha de Longu entrando, ele já percebeu que não havia como escapar. Neste momento, ouviu as palavras de Shuaigu. Ele se levantou cuidadosamente até a metade. Levantou a mão e disse. Olá, camarada. Eu sou o capitão. Shuaigu olhou na direção da voz. Seus olhos estavam ligeiramente semicerrados. Olá. Qual é o seu nome? Zhang Tianzi. Capitão Zhang. Fale um pouco. O que realmente está acontecendo? Zhang Tianzi respirou fundo. Disse rangendo os dentes. Eu sou o único responsável por tudo isso. Não tem nada a ver com eles. Esses mísseis foram todos comprados por mim e instalados. Se houver alguma punição, eu aceito. Assumir toda a responsabilidade. Por conta dele. Proteger a segurança de todos a bordo. Este é o único pensamento de Zhang Tianzi neste momento. Os membros da tripulação ficaram emocionados. Shuaigu apenas sorriu. Capitão Zhang, esconder a verdade não é uma boa ideia. Isso é sério. Espero que você não precisa dizer mais. Fui eu quem fez. Sem esperar ele terminar, você se levanta, com uma expressão decidida. Isso mesmo. É um homem que assume suas responsabilidades. Além disso, com esses grandes, estou confiante de que o país não usará métodos inadequados. Ao ouvir suas palavras,
Zhang Tianzi ficou surpreso. Disse rapidamente: Pequeno Su, você se senta. Não é sua vez de falar. No entanto, qualquer pessoa com bom senso sabe o que está acontecendo. Shuaigu olhou diretamente para você. Examinou cuidadosamente de cima a baixo. Ele concordou mentalmente. Mas, por fora, ainda mantinha uma postura profissional e imparcial. Qual é o seu nome? Su Qingjian. Senhor Su, certo? Estou muito curioso. Essas coisas a bordo. De onde você as obteve? É no exterior? Ao ouvir as palavras no exterior, todos os tripulantes estremeceram. Isso é um grande tabu para o reino do dragão. Você balançou a cabeça. Disse de forma indiferente. Não é. Fui eu quem fiz. O quê? Todos ficaram com o olhar vazio. Ficaram muito assustados. Shuaigu sorriu e disse: Senhor Su, afinal, somos todos do reino do dragão. Eu permito que você organize suas palavras para responder novamente. Essas coisas, como aqueles mísseis antinavio. Só o processo de fabricação tem dezenas ou até centenas de tipos. E se não prestar atenção, morte e destruição. Não dá para fazer tudo sozinho. Quanto mais em tal quantidade. Você acenou com a cabeça. De fato. Mas eu não estou sozinho. Eu tenho muitos equipamentos automatizados para ajudar. PFF. Shuaigu. Sun Venlong. Os dois não conseguiram conter o riso. Equipamentos automatizados. Em todo o mundo. Mesmo os americanos não têm o direito de dizer isso. Com a ajuda de equipamentos automatizados. Uma pessoa fazer tantas balas. Modificar um barco de pesca tão grande. Isso é possível? De jeito nenhum. Quanto à reação deles. Você ignora completamente. A outra parte não acredita. Você não pode encontrar uma maneira de provar. Porque não há necessidade disso. Ao mesmo tempo, a bordo do cruzador Longyan, uma dúzia de trabalhadores em macacões azuis. A maioria deles são pesquisadores de meia-idade com mais de 40 anos, que estão inspecionando o barco de pesca. À frente está um idoso usando óculos de leitura. Um homem de cabelos brancos com quase 65 anos. Neste momento, ele está acompanhado de seu aluno de doutorado, inspecionando o transceptor de radar à sua frente. Quanto mais ele inspeciona, mais seu coração fica chocado. Até suas mãos começam a tremer. Ao ver essa reação dele, Shuaigu, não muito longe, começa a se perguntar. Engenheiro-chefe Zhao, posso perguntar o que aconteceu? Zhao, como acadêmico da Academia Chinesa de Ciências, um grande nome no campo da ciência dos materiais, e um especialista em ótica, fez contribuições significativas para a pesquisa científica de Longguo. Capitão Shu, este é um radar de múltiplas bandas. Zhao Aiyan fala em um tom mais baixo. Disse com emoção. Shuaigu ficou atordoado. Até o chefe de gabinete, Sun Venlong, ficou paralisado no lugar. Atualmente, os radares mais comuns do mundo são os radares de banda C, radar de onda média. Acima disso, temos os radares de dupla banda. Devido à interferência eletromagnética, os sinais desses radares geralmente sofrem interferência. Se quisermos resolver esse problema, só podemos usar radares de múltiplas bandas. Mas não estamos falando apenas de radares de múltiplas bandas. Mesmo os radares de dupla banda, em todo o mundo, não são muitos os países que os possuem. Mas agora, eles realmente descobriram radares de múltiplas bandas em um barco. É simplesmente inconcebível. Zhao Aiyan nem conseguia acreditar em seus próprios olhos. No entanto, isso era apenas o começo. Porque na próxima segunda, eles receberam uma notícia que os deixou ainda mais chocados e até com medo. Uma notícia que fez seus cabelos se arrepiarem. Tum tum tum. Passos apressados de repente soaram. Todos olharam instintivamente na direção do som. Então, apareceu um técnico vestido com um macacão azul. A testa estava coberta de suor. Ele correu apressadamente. Capitão do navio. Engenheiro-chefe Zhao. Não é bom. Vocês, vão rápido verificar a câmara do motor. O técnico engoliu em seco. Ele disse, surpreso. Eu não sei se estou tendo alucinações. Mas eu tenho certeza de que é definitivamente uma. Motor de fusão nuclear controlada. Isso mesmo. É definitivamente um motor de fusão nuclear controlada. Bum! Por um momento, parecia 1000 raios. O som de 100.000 trovões passou pela mente de todos. De repente, muitas pessoas ficaram paradas no lugar. Shuaigu foi o primeiro a reagir. Ele respirou fundo. Ele começou a andar. Ele caminhou diretamente até o técnico. O que você disse? Repita o que você disse. Lembre-se. Pense bem, entendeu? Caso contrário, será tratado pela lei militar. A expressão no rosto de Shuaigu era feroz e assustadora. Disse ferozmente. Isso é fusão nuclear controlada. E ainda é um motor de fusão nuclear controlada. Como um veterano que lidou com navios de guerra a vida toda, ele sabe muito bem o que isso significa. Por que os americanos se atrevem a causar problemas em todo o mundo?
Eles se apoiam apenas em sua força militar incomparável, especialmente aqueles 2 porta-aviões nucleares. Tornarão-se um pesadelo na mente das grandes potências do mundo. Mas agora, há um motor de fusão nuclear controlada neste barco de pesca. Como isso é possível? Ele não acredita. E não se atreve a acreditar. Não é só ele. Até o chefe de gabinete Sam Venom está com os olhos vermelhos de choque, com uma expressão que parece querer devorar alguém. O que está acontecendo, afinal? Você está vendo coisas? Fale logo. Mesmo o velho cientista Zhao Yan também está tremendo levemente. Fusão nuclear controlada. Isso é absolutamente impossível. Ele engoliu em seco. Disse tremendo. Pequeno Qian, você deve estar vendo coisas. Fusão nuclear controlada. Isso é um equipamento crucial para o país. Uma super tecnologia que países do mundo todo sonham em ter. Agora você está dizendo que viu nesta câmara do motor do barco de pesca, e que é um motor de fusão nuclear controlada já finalizado. Isso é impossível. Você deve estar alucinado. Por um momento, todos os oficiais e soldados olharam com olhares vorazes para ele. Na entrada da sala de controle, o técnico chamado Pequeno Qian estava com o coração disparado. Professor Zhao, Capitão Shu, é difícil de explicar. Então, que tal vocês irem ver por si mesmos? Ao ouvir isso, todos assentiram em uníssono. Isso é muito sério. Precisamos investigar pessoalmente. Deixamos mais de 20 soldados para continuar a vigilância. Sob a liderança de Pequeno Qian, Shu Aigu e os outros foram em direção à câmara do motor, do lado de Zhang Tianzi. Ao ver o outro se afastar, mudou-se para o seu lado. Perguntou com espanto. Pequeno Su, o que está acontecendo aqui? Deve ser uma brincadeira, certo? Não é nada demais. Eu acho que a potência deste barco de pesca é muito fraca. Então até o motor foi modificado. Tio Zhan, tem algum problema? Você respondeu com um tom neutro. Zhang Tianzi estava completamente confuso. Aqui com Zhao Yan, todos foram até o compartimento do motor. Ao longe, um pequeno reator nuclear estava cercado por muitos equipamentos. Dentro, aquele pequeno reator nuclear parecia um pequeno sol. Zhao Yan rapidamente se aproximou e abriu algumas válvulas para observar com atenção. Não havia vestígios de combustível líquido. Toda a energia vinha do centro. Aquele pequeno sol fornecia. Ele ainda não conseguia acreditar. Apanhou rapidamente os equipamentos para fazer uma checagem. Radiação nuclear fraca. Tem uma enorme quantidade de energia. Vapor de água. Tem. Até a forma é parecida com a dos americanos. Com o motor da classe Ford. É apenas muito menor. Isso é impossível. Zhao Yan ficou com a boca aberta de surpresa. Não consigo acreditar. Shu Aigu ao lado também não acreditava. Mas ao ver a reação de Zhao Yan, seus olhos brilhavam intensamente. Ele virou a cabeça e olhou para o chefe de gabinete Sam Venom à sua esquerda. Sam Venom também virou a cabeça para olhar para ele. Ambos viram a expressão de confirmação nos olhos um do outro. Em seguida, ambos acenaram com a cabeça. Shu Aigu respirou fundo. Major Viper. Aqui. Um militar de meia-idade, robusto, saiu. Sua expressão era extremamente séria. Exceto pelo pessoal de guarda necessário. Imediatamente transfira todos os oficiais e soldados do navio de lama para este barco de pesca. Lembre-se de levar todas as munições. Sim. Ao mesmo tempo, ative o estado de prontidão nível 1. Qualquer embarcação que se atreva a se aproximar deste barco de pesca. Após 3 avisos sem resposta. Não é necessário autorização, atire imediatamente. Departamento de Comunicação. Me dê algo, com a maior velocidade possível aqui. Dados rapidamente para Yanqing. Lembre-se de usar o canal de comunicação de emergência. O código será retirado aqui mais tarde. Sim. Um comando após o outro foi emitido. Cada um era urgente e impactante. Aqui em Yanqing, ao saber que os americanos estavam brigando com os próprios, quando a notícia de que os pescadores de brigaram, embora surpreso, não se importou muito, porque ao longo dos anos, os americanos costumam fazer isso, mas afinal, são pescadores do próprio país. Então, eles ainda enviaram o navio Lonjan. Mas ao receber as últimas informações do Lonjan, toda Yanqing ficou em um momento de silêncio. No escritório do líder supremo, a tela do computador à sua frente mostrava uma imagem. Na imagem, um reator nuclear, como um pequeno sol, estava quieto ali. Inúmeras tubulações saíam desse reator, transformar-se em energia abundante e rica, para fornecer energia a todo o navio, incluindo energia elétrica. Essa cena, ele só poderia ver em 2 porta-aviões nucleares dos americanos, embora fosse muito menor do que aqueles 2 gigantes. O líder máximo franziu a testa profundamente. O que a Academia de Ciências disse? O secretário ao lado respondeu rapidamente. Excelentíssimo senhor governante,
após o estudo de 23 acadêmicos, pudesse concluir que a informação é verdadeira. Ao ouvir isso, a expressão do líder máximo começou a relaxar um pouco, mas o brilho em seus olhos aumentou, porque ele sabia que a oportunidade do dragão havia chegado. Sem hesitar mais, ele imediatamente deu a ordem para contatar imediatamente todos os departamentos, para convocar uma reunião de emergência online em 10 minutos. O Departamento de Segurança da Informação deve garantir a confidencialidade. Sim, o secretário respondeu seriamente. Em breve, a reunião online foi convocada. Dezenas de altos funcionários do Dragão, ao ouvir a notícia, ficaram todos com expressões de confusão. Então, houve choque. Inacreditável. No entanto, ao ver aquelas imagens e vídeos, e após a análise de dezenas de acadêmicos, eles não tiveram escolha a não ser acreditar que realmente havia pessoas no Dragão que conseguiram criar um motor de fusão nuclear controlável. Incrível! Após uma reunião de emergência, eles rapidamente aprovaram uma resolução. Primeiro, o navio da província de Fujian, patrulhando e intimidando perto da Ilha Curva. A frota de porta-aviões imediatamente se dirigiu à área do barco de pesca-alvo. Palavra-chave: totalmente armado. Prontidão de nível 1. Segundo, emitir imediatamente uma declaração diplomática. Condenar a ação de pirataria dos americanos ao atacar o barco de pesca do Dragão. Em seguida, publicar uma explicação sobre o exercício militar. Ponto central: exercício com munição real. Aquele que se atrever a se aproximar, não se importando com mortes e feridos. Terceiro, um grupo de especialistas de alto nível composto por 50 acadêmicos da Academia de Ciências do Dragão. O grupo de especialistas de alto nível formado partiu imediatamente, direto para o barco de pesca-alvo. Verificar a verdade. Uma série de grandes ações. A comunidade internacional ficou confusa. Os piratas do Mar do Inverno também ficaram perplexos. Que situação é essa? Vindo diretamente com uma frota de porta-aviões. Exercício com munição real. O importante é como isso aconteceu tão de repente. Mas há um ponto. Isso definitivamente não é uma boa notícia. Pelo menos para aqueles piratas é assim. Quanto aos outros países, vendo a postura do país dragão, prontidão de nível 1. A frota de porta-aviões está realizando um exercício com munição real. Isso vai causar um grande alvoroço. País dos macacos. País não verde. Países como o país do arco-íris estão bastante assustados. Apressarão-se em enviar pessoas para visitar os Estados Unidos. O país curvado está ainda mais escondido nas ilhas, tremendo de medo. Assustados a ponto de não ousarem fazer barulho. Quanto aos americanos, o país dragão está realmente se preparando para agir com firmeza. Também não querem se envolver nisso. Aqui no Destroyer, dentro do compartimento do motor, Zhao Yan e um grupo de velhos cientistas da indústria militar, e mais 4 ou 5 estudantes de doutorado, estão explorando várias coisas sobre o motor nuclear à sua frente, inspecionando. O olhar é como se estivesse vendo seu filho mais talentoso. Apenas franziu a testa de vez em quando e disse: não pode ser. Este trabalho ainda está um pouco grosseiro. Se fosse um pouco mais refinado, a eficiência energética com certeza poderia ser melhorada um pouco. Isso. E esta válvula também está muito grosseira. Isso facilita a radiação nuclear. Um dos alunos de doutorado é desastrado. Não conseguiu se segurar. Abriu a válvula de resfriamento a vácuo do reator. Ele queria saber como este motor funcionava, fazendo os átomos de hidrogênio se fundirem pouco a pouco. Assim que abriu, de repente, uma grande quantidade de vapor branco saiu. Este aluno de doutorado ficou em choque. Queria apenas fechar, mas descobriu que não conseguia fechar. Xiagen, o que você está fazendo? Ao ouvir as palavras de seu orientador, o aluno de doutorado chamado Xiagen quase chorou. Apressadamente disse: desculpe, eu só queria ver como fazer os átomos de hidrogênio se fundirem lentamente. Como é essa tecnologia, afinal? Eu não esperava que isso acontecesse. Zhao Yan quase teve um ataque de raiva. Você sabe? Isso é um equipamento crucial para o país. Isso é a esperança do surgimento da Mongol. Você sabe o que realmente fez? Zhao Yan estava cheio de raiva por dentro. Quase não conseguiu conter a raiva. Shuaigu também ficou nervoso. Sem precisar que ele falasse. Um olhar. 4 ou 5 soldados imediatamente avançaram. Prenderam este estudante de doutorado. Quanto ao desfecho, não precisa pensar. Ele está acabado para esta vida. Isso não é o ponto principal. O ponto crucial é que Zhao Yan percebeu que não conseguia fechar. O que é ainda pior é que, com a contínua liberação desses gases brancos, o reator nuclear que estava funcionando de forma estável, começou a mostrar sinais de instabilidade. Isso significa que o reator vai explodir. A energia está instável, e será uma grande explosão. Assustador. Tenso.
A situação é extremamente crítica. Ao ouvir suas palavras, o corpo de Shuaigu estremeceu. Engenheiro Zhao, o que você disse? O reator vai explodir. Zhao Aiyan disse com uma expressão ansiosa. Aquele válvula deveria ser um dispositivo para manter a energia estável. Abrir por um tempo é aceitável. Mas se ficar aberto por muito tempo, o reator nuclear dentro não consegue ser controlado efetivamente. Isso levará a um desequilíbrio de energia. E uma vez que a energia esteja desequilibrada e instável, se não for controlada rapidamente, pode explodir. O problema é que isso envolve energia nuclear. Estrondoso. Como se um trovão estivesse explodindo na mente de todos. Explosão nuclear. Isso não é uma explosão de bomba nuclear, certo? Shuaigu ficou nervoso. Ele rapidamente disse. Então feche isso rápido. Zhao Aiyan estava com uma expressão amarga. Eu já tentei. Não consigo fechar. Para ser exato, ele nem sabia como fechar. De repente, Zhao Aiyan teve uma ideia. Ele rapidamente disse. Vá para a sala de controle. Aquele jovem deve ter uma solução. Afinal, foi ele quem criou isso. Sem precisar que Shuaigu ordenasse. Um soldado imediatamente saiu correndo. Ao mesmo tempo, na sala de controle do navio de guarda, mais de 20 soldados ainda estão de guarda. Você está investigando o sistema em sua mente. Infelizmente, você investigou por muito tempo. No final, descobriu que só pode ganhar recompensas do sistema ao completar missões. Nesse momento, na superfície do mar à distância, uma sombra semelhante a um barco começou a aparecer gradualmente. Depois, apareceu um segundo. Um terceiro. No total, eram mais de 10 embarcações, avançando em direção ao maior e mais central deles, com uma força impressionante. Quando se aproximaram, um grupo de marinheiros ficou atordoado. Caramba! Isso é um porta-aviões! Minha nossa! Eu realmente vi um porta-aviões! Espera aí! Esta formação de porta-aviões está se dirigindo para nós. Neste momento, os tripulantes olhavam para a frota de porta-aviões que se aproximava, com expressões de choque. Para eles, a cena era impressionante. Mas para você, era um suspiro interno. Que velocidade lenta! Se pudéssemos equipar este porta-aviões com energia nuclear, a velocidade seria definitivamente o dobro. E a capacidade de autonomia seria absurda. No porta-aviões, o comandante-chefe Xu Ruoxian, com o posto de general de divisão, formado pela Academia Naval, participou da Guerra dos Macacos. Veterano da Batalha dos Russos. Ele já tem 58 anos este ano, mas o seu espírito de ferro nunca desapareceu. Ele é um verdadeiro guerreiro. Neste momento, ao seu lado direito, estão de pé mais de 10 acadêmicos da área de energia nuclear do Dragão País. O líder se chama Uzi Rua. Este ano, o remédio é a referência na área de energia nuclear do Dragão País. Após receberem esta missão, os dois ficaram muito surpresos. Mas, após a surpresa, veio uma intensa alegria. Não esperavam que o Dragão País tivesse um gênio assim. Fusão nuclear controlada, hein? Conseguiram realizá-la. E ainda por cima, um motor. Você acredita nisso? O porta-aviões navega lentamente. Gradualmente se aproxima do barco de pesca da guarda. As lanchas de desembarque são baixadas uma após a outra. Um grande número de soldados totalmente armados embarca nas lanchas de desembarque. Cercar completamente o barco de pesca com várias camadas. No céu, helicópteros armados. Helicópteros anti-submarinos. Helicópteros de reconhecimento sobrevoam incessantemente o barco de pesca. Acima do céu, 6 caças J-16, 2 aviões de reconhecimento, 4 bombardeiros passam em alta velocidade. O som dos motores é como o rugido do trovão. Um grupo de marinheiros na sala de controle já estava entorpecido. Hoje, eles viram coisas incríveis demais. A sensação é como se estivessem em um sonho. Mesmo Zhang Tianzi, Zhang Xiaofeng também estava com o rosto completamente entorpecido. A cena era tão grande que eles não conseguiam lidar com isso. No convés do barco de pesca, acompanhada pelo som dos rotores dos helicópteros, Xu Ruoxian, Uzi Rua e outros desceram rapidamente. Foram diretamente para a sala de controle. À sua frente, você está na sala de controle. Ao redor, há mais de 20 soldados fazendo a guarda. Ele disse, um pouco irritado. Vocês podem se retirar. Os soldados imediatamente prestaram continência e se retiraram. Uzi Rua deu um passo à frente e veio até você. Ele disse, sorrindo. Olá, Su Xiaoyou. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Uzi Rua. Eu trabalho na área de pesquisa nuclear. Você ficou levemente surpreso. Este velho erudito realmente fez muito por Longbu. Ele contribuiu significativamente para os importantes projetos do país. Não esperava que ele também estivesse aqui. Olá, professor Wu. Uzi Rua fez um som de concordância e continuou sorrindo. Su Xiaoyou. Porque a situação é muito importante. Portanto, se eu ofendi em algum lugar,
Por favor, não se importe. O general Shu Ruoxian ao lado também disse. Sim, Su Xiaoyou. Para a segurança. Precisamos fazer isso. Você acenou com a cabeça. Não tem problema. Posso entender. Uma pessoa como um general. Membro da Academia de Ciências de Longu. Sua atitude já é tão humilde. Não posso continuar a agir de forma arrogante. Ao ouvir suas palavras, os dois idosos concordaram mentalmente. Com uma idade tão jovem, ter tal conquista. Mas não é arrogante nem impetuoso. É muito raro. Se fosse uma pessoa comum, só temo que já esteja tão arrogante que não há mais como salvá-lo. Shu Ruoxian deu um passo à frente e continuou sorrindo ao dizer. Suponho que você também saiba o motivo de estarmos aqui. Não sei se podemos sair e conversar direito. Ao ouvir isso, o Zihu acenou com a cabeça. Fez o mesmo convite. Você fez um som de concordância. Pode ser. Na verdade, era apenas um motor muito comum. E ainda era um produto semi-acabado. Isso mesmo. De fato, é um produto semi-acabado. Afinal, o tempo era muito curto. Além disso, seu objetivo é criar um que possa se adaptar. O verdadeiro reator de fusão nuclear para porta-aviões. Mas um porta-aviões não é um barco de pesca. É uma besta de aço que pesa várias dezenas de milhares de toneladas. Um gigante dos mares. Não é apenas aumentar os dados correspondentes. Mesmo com um sistema sozinho, levaria bastante tempo. No entanto, nesse momento, quando algumas pessoas acabaram de sair da sala de controle, passos apressados começaram a soar gradualmente. Ao longe, um soldado do Reino do Dragão corria desesperadamente. Relatório. A voz já havia chegado antes da pessoa. Shu Ruoxian virou a cabeça na direção da voz. Seu rosto estava um pouco irritado. Como militar. Estava agitado. Que tipo de comportamento é esse? Mas considerando que você ainda está aqui. Ele apenas franziu a testa e disse. O que aconteceu? O soldado disse ofegante. Relatório. Houve uma grande mudança na câmara do motor. O capitão Shu nos mandou evacuar o mais rápido possível. O quê? Shu Ruoxian e os outros ficaram surpresos. O Zihua quase instintivamente pensou naquela possibilidade. Ele rapidamente começou a correr ansiosamente. Vocês mexeram com aquele motor de fusão nuclear? O soldado que trouxe a mensagem disse que não sabia os detalhes. Apenas sabia duas palavras-chave. Motor. Vazamento nuclear. Bum! O Zihua ficou rígido. Acabou. Obviamente. O motor de fusão nuclear controlável se foi. Como uma figura de destaque no campo da energia nuclear. Ele estudou isso a vida inteira. Agora, de repente, ouço que alguém já produziu o produto final. Não é possível não ficar surpreso. Quase pulei de alegria. Mas agora você me diz que este motor de fusão nuclear controlada vai explodir. Rápido, me leve até lá para ver. Qual é a situação, afinal? Não havia tempo para pensar mais. Ele rapidamente disse. O soldado hesitou um pouco. Mas o capitão Shu ordenou que nos retirássemos imediatamente. Shu Ruoxian falou. Ouçam minhas ordens. Conduza imediatamente. O general também falou. O soldado não hesitou mais. Ele imediatamente fez uma saudação. Sim. Shu Ruoxian virou-se para você. Irmãozinho, venha também. Você acenou com a cabeça sem dizer nada. Afinal, é o meu primeiro motor de fusão nuclear. Precisamos ir verificar. Passos apressados. O som dos passos aumentou. Em menos de 4 minutos. O grupo já havia chegado à parte inferior do compartimento do motor de fusão nuclear. Neste momento, todo o compartimento estava envolto em uma névoa branca. No núcleo, aquele motor de fusão nuclear que parecia um pequeno sol. Neste momento, a energia estava se expandindo rapidamente. Originalmente, a cabine tinha apenas 14 graus Celsius. Neste momento, a temperatura já havia chegado a assustadores 41,2 graus Celsius. E a temperatura continuava a subir a uma taxa de 1 grau Celsius por minuto. A velocidade em graus Celsius está aumentando. Ao ver a situação no local, o coração de comandante Shu sentiu um aperto. Ele imediatamente se sentiu desanimado. Shu Aigu! Ele gritava a plenos pulmões. Na sua voz, Shu Aigu saiu correndo de uma névoa branca. Seu rosto estava coberto de suor, como se tivesse acabado de sair da água. A pessoa à sua frente era seu antigo superior. Comandante Shu apontou para o local e disse em tom severo. Me diga, o que vocês fizeram de bom? Sem esperar por uma resposta, Professor Zhao se adiantou. Ele também estava com o rosto coberto de suor. Ele estava ofegante. É assim que os líderes são. Um dos meus alunos acidentalmente abriu uma válvula. E não conseguimos fechá-la. Já tentamos de tudo, mas não funcionou. Além disso, após a válvula ser aberta, a energia dentro ficou fora de controle. Nós realmente não temos mais opções. Apenas disseram para evacuar o mais rápido possível. Após um breve momento de atordoamento, a comandante Shu imediatamente ficou furiosa.
Vocês estão loucos? Este é um motor de fusão nuclear controlável. O futuro do Reino do Dragão. Um equipamento importante que evitará décadas de desvios para o Reino do Dragão. Agora vocês estão me dizendo que o equipamento está quebrado e fora de controle? O que vocês realmente querem fazer? Shuaigu estava com uma expressão amarga. Professor Zhao estava tão culpado que quase desmaiou. Quanto ao seu estudante de doutorado, ele já estava paralisado de medo. Uzihua, ao ouvir essas palavras, sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Acabou. Todos acordaram. Professor Zhao levantou a cabeça. Seus olhos mostraram uma expressão determinada e ele disse: Líder, eu com certeza conseguirei consertar. Vocês devem evacuar primeiro. É evidente que isso é um plano para morrer junto com o barco de patrulha. Uzihua disse com raiva. Com a sua vida. Mesmo que eu tenha que morrer 10 vezes. Também não se compara a este motor. O tempo é curto. Ignorando o mar, Uzihua rapidamente se dirigiu para aquele motor de fusão nuclear controlada. No entanto, após dar apenas alguns passos, ele viu você em seus olhos. Já estava ao lado daquele motor, com um celular na mão. A mão direita pressionando algo no celular. A mão esquerda girando um pouco em direção àquela válvula. Girando um pouco ali. A velocidade não era rápida. Mas sob sua operação, viu que aquela válvula que eles não conseguiam fechar, estava, surpreendentemente, se fechando lentamente. Uzihua estava bem. Mas Zhao Aiyan e seu doutor, o estudante só sentiu tudo escurecer à sua frente. Quase caiu de cabeça. Ele mesmo, com enorme esforço, não conseguiu resolver. E alguém conseguiu resolver isso tão facilmente. A diferença. Que grande diferença. Comandante Shu rapidamente deu a ordem. Ouçam minha ordem. Ninguém deve se aproximar do jovem Su. Não podem perturbá-lo. Major Víbora. Está bloqueando o compartimento do motor. Sem a minha ordem. Ninguém pode entrar. São 7 ou 8 soldados armados. Sob a liderança do Major Víbora. Imediatamente se dirigiram para a porta. Quem ousar invadir? Até mesmo o Rei do Céu não hesitaria em atirar. Ao lado do motor de fusão nuclear. Você opera com as mãos extremamente ágeis. Você suspira interiormente. Esta é a válvula do resfriador da fusão nuclear controlada. Abrir isso desativa o efeito de resfriamento. A energia lá dentro, claro, não é estável. Exatamente por isso, ao configurar essa válvula, você tomou muitas precauções. Como eles conseguiram abrir? Você não entende muito bem, mas tudo bem. Se quiser fechar, também é bem simples. O celular está conectado à sala de controle. Basta operar pelo celular. E com a operação manual, é muito fácil fechar. Rapidamente, 3 minutos se passaram. Quando o tempo chegou a 3 minutos e 4 segundos, esta válvula finalmente se fechou. Uma grande quantidade de vapor branco jorrando para fora. Também parou neste momento. E aquele pequeno sol cuja temperatura subiu drasticamente, também parou de subir neste momento. Não muito longe. Comandante Shu. O professor Zhao e os outros ficaram atordoados. Isso resolveu. Pensando bem, este motor foi feito por outra pessoa. Não é normal resolver isso tão facilmente? Depois de perceber, o comandante Shu se aproximou de você. Ele disse rindo alto. Jovem Su. Isso mesmo. Uma questão que nem esses velhos especialistas conseguiram resolver. Foi surpreendente que você tenha resolvido tão facilmente. Você realmente fez um grande feito. Você soltou um suspiro pesado. Não é nada. É um problema bem pequeno. O principal é que este motor é controlado por um computador. Eles não têm as informações da sala de controle. Não é possível fechar. Do lado do professor Zhao, este velho professor cientista caiu de joelhos no chão, ofegando pesadamente. Ele claramente ficou bastante assustado há pouco. Depois de se recuperar, ele rapidamente veio até você, pegou sua mão e disse emocionado. Jovem Su, muito obrigado. Você me salvou. Salvou o Reino do Dragão. Você é um grande herói do Reino do Dragão. Muito obrigado a você. Posso perguntar como é ser segurado pela mão por um idoso que é várias décadas mais velho que você? Qual é a experiência de agradecer a você com lágrimas e ranho? Você disse, parecendo muito envergonhado. Na verdade, é apenas um pequeno problema. Fica tranquilo. É como consolar uma criança de 3 anos. Zhao Aiyan acenou com a cabeça firmemente. De qualquer forma, você é um grande herói do Reino do Dragão. Venha. Este é o meu cartão de visita. Tem meu telefone escrito nele. Daqui para frente, não importa o que aconteça. Me ligue. Vou ajudar sempre que puder. Você pegou o cartão de visita. Acenou com a cabeça em sinal de aceitação. Ao lado, Uzihua também se aproximou para te cumprimentar. O que ele disse não foi diferente do que Zhao Aiyan falou. Algo como um grande herói do Reino do Dragão. 10 minutos depois, quando a névoa branca foi quase completamente removida,
A energia nuclear do motor também se estabilizou. Você então os levou para uma apresentação do sistema de fusão nuclear. O motor recebeu uma introdução sistemática. O que foi dito é basicamente teórico. Na prática, é necessário usar muitos equipamentos avançados. Na verdade, muitos desses equipamentos não estão disponíveis no mercado atualmente, porque isso foi gerado com a ajuda do sistema. Não é possível que existam no mercado. Quanto ao professor Zhao e ao Uzi-Hua, esses velhos acadêmicos, não sei de onde conseguiram um caderno segurado na mão esquerda e uma caneta na mão direita. Enquanto ouvem sua apresentação, eles anotam com seriedade. É como se fossem alunos obedientes ouvindo o professor e anotando atentamente. Depois de uma breve introdução, os velhos acadêmicos começaram a fazer várias perguntas. Por exemplo, o que é um dispositivo de retrofluxo a vácuo? Eles nunca ouviram falar disso. E também sobre como permitir que os átomos de hidrogênio se fundam lentamente. Isso requer uma grande quantidade de água. Por que eles não viram o tanque de água? Você respondeu a todas as perguntas uma a uma. Quanto à comandante Shu, sorrindo ao ver essa cena, em seu olhar, sua figura começou a crescer. Dotado de talentos excepcionais. Mas não é egoísta. Humilde e calmo. Jovens assim são muito raros. Então, o chefe de gabinete Sun Venlong de repente se aproximou e disse em seu ouvido: Velho Shu, uma ligação de Yanqing. A expressão de comandante Shu mudou. Imediatamente virou-se e saiu. Cerca de 10 minutos depois, voltou novamente para o compartimento do motor. Aproximou-se de você. Jovem Su. Eu estava explicando a função daquela válvula para Uzi-Hua. Ao ouvir alguém chamando, não pude evitar e me virei para dizer: Comandante Shu. O que houve? Comandante Shu sorriu e disse: Tenho uma coisinha pequena para discutir com você. Ah, sim. Velho Wu. Shuaigu. Vocês também venham. Os três assentiram ao mesmo tempo. Em seguida, sob a liderança de comandante Shu, algumas pessoas foram para a sala de descanso do navio de escolta, chamado de sala de descanso. Na verdade, é apenas um pequeno quarto. Dentro, além do aparelho de VCD, não há nada. Após sinalizar para que todos se sentassem, a comandante Shu levantou-se e trouxe um copo de água quente para você. Então disse: Jovem Su, nós, soldados, não importa o que façamos, sempre falamos de eficiência. Portanto, não vou me alongar. O motivo de eu te chamar aqui é para te dizer: se você tem interesse em ir a Yanqing. Ao ouvir isso, Zhao Aiyan e Uzi-Hua ao lado imediatamente entenderam. Então, chamaram você para ajudar como um intermediário. Os dois imediatamente ficaram interessados e disseram animadamente para você: Jovem Su, minha sugestão é que você venha. Eu tenho um laboratório privado na Universidade Uqing em Yanqing. Os materiais lá são todos à sua disposição. Jovem Su, a Academia de Ciências do Dragão está muito feliz com a sua chegada. Acredite em mim, com a sua habilidade. Indo para lá, você certamente poderá brilhar intensamente. A comandante Shu simplesmente apresentou todas as condições. Jovem Su, para ser sincero, o mais alto dirigente acabou de me contatar. Expressou que está muito feliz com a sua chegada. Se você estiver disposto a ir, o financiamento para a pesquisa será apoiado incondicionalmente. O ambiente de pesquisa, o equipamento será apoiado incondicionalmente. E quanto à remuneração, o mínimo mensal será de 10 milhões. Claro, falar sobre dinheiro pode parecer vulgar, mas, vivendo neste mundo, sempre haverá muitos momentos em que precisamos de dinheiro. Se você tiver parentes ou amigos que queiram vir a Yanqing, nós ajudaremos a organizar alguns trabalhos em departamentos oficiais, para garantir que você não tenha preocupações. Ao ouvir isso, Zhao Aiyan e Uzi-Hua brilharam os olhos. Essas condições são realmente boas demais, não? No entanto, eles merecem essas condições. Até parece um pouco modesto. Eles sabem. Se você estiver disposto, apenas com a fusão nuclear controlada, basta você dizer uma palavra. Centenas de milhões, até bilhões, facilmente. Carros luxuosos, belas mulheres, mansões. Querendo pegar à vontade. Ao pensar nisso, Shu Huoxia não pôde deixar de se sentir ansioso. Afinal, suas condições eram realmente modestas. De fato, em seu olhar, você balançou a cabeça. Shu Huoxian ficou nervoso. Jovem Su, você não tem outras condições? Mas não há problema em dizer. Desde que o país possa fazer isso, certamente faremos o nosso melhor. Você balançou a cabeça novamente. Neste momento, Shu Huoxian estava um pouco confuso. Eu não tenho condições. Ao mesmo tempo, eu também não quero ir a Yanjing. Ir para Yanjing é muito longe, principalmente porque eu vivo na Baía de Xinyu, acostumado com os costumes e tradições locais, porque aqui é minha terra natal. Você disse essas palavras exatamente como são. Shu Huoxian sorriu levemente.
Ele acenou com a cabeça e disse: Não esperava que o jovem Su fosse tão nostálgico. É algo raro e valioso. Não se preocupe. Acredito que o máximo dirigente também entenderá. Não ir a Yanjing também está bem. Mas você poderia nos ajudar com mais uma coisa? Você também sabe que os americanos de hoje ousam semear a discórdia em todo o mundo, causar problemas. O que eles têm é apenas seu poder militar, especialmente a força no mar. E dentro da força no mar, 2 porta-aviões nucleares são as mais cruciais. O que quero dizer é que você pode, em nome do país, transformar nossas 2 porta-aviões em motores nucleares? Você pensou por um momento e disse: Claro que posso. Mas, para ser sincero, o tempo necessário pode ser um pouco longo, talvez um ano inteiro. Tão rápido? Comandante Shu ficou atordoada. Rápido? Veja o barco pesqueiro de escolta. Levou apenas uma semana. Afinal, é um motor de porta-aviões. Um ano não seria demais, certo? Comandante Shu disse. Já estamos preparados para pelo menos 3 anos. Completar em um ano já seria rápido. Estou falando do máximo. Se for rápido, talvez 6 meses. Pode ser concluído em 3 meses. Comandante Shu ficou ainda mais surpresa. Ao lado, professor Zhao e Uzi-Hu estavam igualmente surpresos. Após um breve choque, Comandante Shu disse: Isso seria o melhor. Quais são os requisitos? Pode falar à vontade. Você pensou um pouco e disse: Isso pode ser um pouco demais. Primeiro, o porto definitivamente precisa ser alterado. Meu estaleiro também precisa de algumas mudanças. E precisamos preparar mais materiais, como aço especial, e materiais como ligas de alumínio. Comandante Shu disse: Sem problemas. Em seguida, todos conversaram sobre outros detalhes. A conversa durou 3 ou 4 horas. Quanto mais conversava, mais animado o comandante Shu ficava. Afinal, o porta-aviões que está sendo modificado é o próprio navio da província de Fuji em suas mãos. Em outras palavras, ele será o primeiro porta-aviões de propulsão nuclear feito na China. O capitão do porta-aviões. Só essa honra já é suficiente para deixá-lo extremamente animado. Quanto a Zhao Yan e Uzi-Hu, os 2 expressaram juntos: Jovem Su, poderia nos permitir visitar seu estaleiro? Seria melhor se pudéssemos aprender com você sobre o processo de modificação. Não temos outras intenções. Apenas queremos aprender. Você vê que os 2 velhos estudiosos estão ansiosos neste momento, como uma criança esperando o dinheiro do ano novo, olhando para você com um rosto cheio de expectativa. Se você recusar, não seria possível que os 2 chorassem imediatamente. Mas a decepção é definitivamente mais profunda que o mar e mais alta que as montanhas. Então você finalmente acena com a cabeça e diz: Pode ser. Ao ouvir isso, os 2 velhos estudiosos riem alto. Estão tão felizes quanto crianças. Ha 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 ha. Jovem Su, fique tranquilo. Nós garantimos que não vamos causar problemas. Sim, sim. Se houver algo útil no meio do caminho, você deve dizer imediatamente. Nós certamente faremos o nosso melhor para ajudar. Você sorri levemente. Estava prestes a falar quando... Jin, parabéns, anfitrião, você completou a missão. Você obteve todas as informações sobre a futura frota de porta-aviões com propulsão nuclear. Em seguida, uma grande quantidade de informações flui para sua mente. Após uma breve dor aguda, uma vasta quantidade de memórias surge. Você dá uma olhada rápida. De repente, você fica paralisado. Porque isso é simplesmente absurdo. Nas memórias, informações sobre a futura frota de porta-aviões. Porta-aviões com capacidade nuclear. Comprimento de 3.228 metros. Largura de 866 metros. Altura de 144 metros. Fonte de energia, propulsão nuclear. Modo de propulsão, antigravidade. Tonelagem de 200.000 a 1 milhão de toneladas. Número padrão de pessoal, de 6.224 a 68.890 pessoas. Velocidade máxima de 80 km por hora. Não possui a capacidade de deslocamento e velocidade comum dos porta-aviões. Porque essas informações não pertencem a um porta-aviões. Pelo contrário, pertencem mais a um porta-aviões espacial. Isso mesmo. Semelhante a um porta-aviões espacial de filmes de ficção científica. Um porta-aviões espacial comparável a uma enorme montanha. No que diz respeito ao modo de propulsão, é, surpreendentemente, propulsão nuclear combinada com um dispositivo antigravidade. A tonelagem chega a impressionantes 1 milhão. Um nível de terror de 1 milhão toneladas. Se isso for construído, pode ser equivalente a uma cidade de médio porte. Seus olhos se fixam. E você murmura para si mesmo. Que tal transformar aquele porta-aviões da província de Fujian em um porta-aviões espacial de 1 milhão de toneladas? Se a modificação for bem sucedida, o poder de combate será pelo menos 10 vezes maior que o dos porta-aviões em serviço.
E talvez até mais. Afinal, eles estão voando no céu. E o deslocamento máximo chegou a impressionantes 1 milhão. Dê uma olhada naquele comprimento aterrorizante. 8.228 metros. Comparado ao convés de algumas centenas de metros dos porta-aviões em serviço. É simplesmente ridículo. Esses dados do convés são tão exagerados. Para estacionar centenas de aeronaves de combate, decolar e pousar dezenas de aeronaves em 1 minuto não é nada fácil. Pensando nisso, seu coração começa a se animar. Talvez possa ser modificado assim. Mas uma coisa tão grande. É evidente que você não conseguirá fazer isso sozinho. Por exemplo, em termos de tempo. Dentro de 3 a 5 anos, é melhor não contar com isso. Mas contando com esse sistema como um suporte, o progresso deve ser acelerado consideravelmente. Além disso, as autoridades certamente não ficarão de braços cruzados. As coisas logo foram acertadas. Depois que tudo foi discutido, o barco pesqueiro de escolta, sob a proteção da frota de porta-aviões da província de Fujian, seguiu em direção ao estaleiro Bohai no norte sob escolta. Acompanhamento durante todo o percurso, armados e prontos para o combate. Originalmente, a escolta era a responsabilidade do navio Longyan de Shuaigu, mas considerando que era muito chamativo, você recusou. No entanto, não havia como recusar a hospitalidade. Não havia outra opção. No final, só restou concordar. Zhang Xiaofeng e os outros estavam sob a escolta dos soldados do Longyan. Estavam embarcando de forma ordenada. Zhang Xiaofeng virou-se para olhar aquele barco de pesca, e perguntou curiosamente ao seu pai. Você acha que o jovem Su estará em apuros? Zhang Tianzi respirou fundo, e murmurou. Pequeno Feng. Nossa família Zhang encontrou um grande apoio. Zhang Xiaofeng ficou surpreso por um momento. E então seu olhar se tornou complexo. Mas logo essa complexidade se dissipou, transformando-se em clareza. Na verdade, eu acho que isso deve ser considerado uma dependência mútua. Zhang Tianzi pareceu lembrar-se de algo, e acenou com a cabeça. Sem dizer mais. Você e Shuaigu, comandante Shu e um grupo de veteranos embarcarão na última leva. Antes de embarcar, o comandante Shu ainda se lembrou de fazer um convite. Jovem Su, quando tiver tempo, você deve vir a Yanqing. Eu vou te convidar para comer o mais autêntico pato assado. Você sorriu e acenou com a cabeça. Em seguida, as duas partes se separaram. Para garantir sua segurança, o número de oficiais e soldados a bordo do Longyan aumentou pelo menos o dobro. Muitos deles ainda precisavam colaborar com os oficiais de Fujian. Os oficiais da província estavam estacionados na Baía de Shenhou onde você está. O Palácio Branco dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Trump, estava em seu próprio no escritório, revisando documentos oficiais. Então, um telefonema inesperado chegou. Depois de ouvir o que estava no telefone, Trump estava com uma expressão de surpresa. O que? Barco de pesca? Navio de guerra? Até a frota de porta-aviões de Fujian foi. Roger, sempre pensei que você fosse um excelente agente de inteligência, mas as informações que você forneceu me deixaram um pouco cético. Do outro lado da linha. Senhor presidente, eu juro por Deus em nome da família Robert. O que estou dizendo é a verdade. Se houver mentira, estou disposto a ser crucificado. Que o diabo me torture de 1000 maneiras. Trump tinha uma expressão de incerteza. Com o que ele sabia, o outro lado definitivamente não poderia enganá-lo. Então ele disse. Bom, eu entendi. Envie os dados imediatamente para o meu e-mail privado. Em breve, um e-mail privado chegou. Ele abriu e leu atentamente. Quanto mais ele olhava, mais chocado ficava. Eles pensavam que era um barco de pesca comum do Reino do Dragão. Queriam mostrar quem manda. Mas quem imaginaria que aquele barco de pesca tinha canhões? E até mísseis e torpedos. Inacreditável. Embora Trump seja um comediante, ele conseguiu chegar a essa posição. Não é tão simples quanto parece. Além disso, até a frota de porta-aviões da província de Fujian do Reino do Dragão foi. Depois de pensar bem, ele imediatamente ordenou uma investigação rigorosa. Sim, comandante. Uma voz respeitosa ecoou no canto do escritório. Além disso, Trump continuou dizendo. A ordem para o Nimitz, que estava em repouso no porto de Yokohama, no Japão. A primeira frota de porta-aviões imediatamente parou a manutenção. Seguiu para patrulhar em Taiwan. Lembre-se de um ponto central. Precisamos levar nossos caças F-22 também. Realizar um voo em círculo. Comandante, e se o inimigo enviar caças para interceptar? Trump disse com um sorriso frio. Isso não é uma possibilidade. Eu conheço muito bem os dragões. Mesmo que eles não consigam resistir e enviem caças, podemos também fazer um ataque de teste. Trump enfatizou. Lembre-se. De teste. O objetivo é testar os limites dos dragões. Ao mesmo tempo, fazer com que eles entendam a diferença entre nós. Assim que a ordem foi dada. 30 minutos depois,
o porta-aviões Nimitz, que estava em manutenção em Yokosuka. A primeira frota de porta-aviões parou a manutenção. Os motores nucleares foram ativados. Partiu de Yokosuka ao som estrondoso das sirenes. Os navios de escolta também deixaram Yokosuka. Todos juntos, partiram em direção a Taiwan. Depois que você chegou ao navio Longyan, o capitão Shuaigu e todos os oficiais a bordo tratam você com a mesma atitude de respeito que teriam com a pessoa mais respeitável. Até mesmo o olhar é de extrema reverência. Isso, na verdade, te deixou um pouco desconfortável. Neste momento, acompanhado por Shuaigu, um grupo entrou no refeitório do navio Longyan. Agora são 3h25 da tarde. De manhã, você comeu apenas um pouco. Você realmente está um pouco faminto. Todos os marinheiros do barco de pesca também estão lá. Há peixe do mar, carne de porco, carne bovina, carne de cordeiro e vários vegetais. Há pãezinhos e pães de todo tipo. É uma refeição extremamente farta. Você não sabe se ri ou chora. Capitão Shu, eu imagino que mesmo no ano novo vocês não se permitiriam comer assim, certo? Shuaigu riu e disse. De fato. Mas os convidados de honra chegaram. Isso não é nada. Você sorriu e não disse mais nada. Olhou ao redor do refeitório. E encontrou o lugar de Zhang Tianzi e dos outros, e foi até lá. Shuaigu e os 4 oficiais atrás dele o seguiram de perto. Ao ver essa cena, Zhang Tianzi e Zhang Xiaofeng imediatamente ficaram constrangidos. Você se aproximou e disse sorrindo. Tio Zhang, o que aconteceu? Não me reconhece? Zhang Tianzi riu alto. Onde? Tio Zhang, eu não esperava que você de repente se tornasse tão bem-sucedido. Estou um pouco sem reação. Zhang Xiaofeng perguntou com expressão confusa. Irmão Su, eu não entendo muito bem. Não era para reformar um barco de pesca? O que é essa guerra naval? Você pensou um pouco e respondeu. Eu tinha medo de que os piratas fossem muito fortes. Então pensei em fazer mais reformas e upgrades. Quem diria que acabaria assim? O que? Não está satisfeito? Satisfeito. Estou muito satisfeito. É o nosso barco de pesca. Shuaigu deu um passo à frente e sorriu. O governo confiscou o barco de vocês. Não se preocupem, jovem. O preço é 3 vezes o valor de mercado. Zhang Xiaofeng queria muito dizer. Mas aquele é um barco de pesca com motor de fusão nuclear. O preço triplo não é muito baixo? No entanto, ele não disse isso, porque ele não se atreve a competir com o país. Aquilo não é um lampião de banheiro. Eu estou cagando? 3 horas depois. No horizonte, um navio de guerra apareceu lentamente. Ele projetou uma longa sombra sobre a bela superfície do mar. Junto com ele, apareceram mais 7 ou 8 embarcações. Barcos de pesca voltando para o porto. Mas, ao contrário desses barcos de pesca, este navio estava totalmente armado. Os oficiais a bordo estavam com expressões sérias. Era claramente um navio de guerra do Reino do Dragão. Navio Longyan. O plano original. Shuaigu queria levá-lo de volta ao Golfo de Xinyu discretamente. O plano de modificação do porta-aviões estava sendo realizado em segredo. Mas, afinal, o porta-aviões é muito grande. O alvo é muito óbvio. É certo que não se pode esconder isso. Portanto, é melhor tomar boas medidas de segurança. Com grande alarde. Assim, também pode mostrar o quanto o país valoriza você. Caso contrário, será tudo às escondidas. Não se pode garantir que isso não levante suspeitas. Justamente por isso, ao decidir o retorno, o chefe do governo já ligou para o líder da província de Min. Apenas uma frase. Esta pessoa é um pilar importante do país. É imprescindível protegê-lo bem. Receba-o adequadamente. É preciso saber que, mesmo que o grande chefe russo venha, esse chefe do governo nunca disse essa frase. O líder de Minan imediatamente acenou com a cabeça como se estivesse batendo alho. Ao mesmo tempo, o suor frio escorria de sua testa. Ele estava um pouco assustado. Afinal, que grande figura aterrorizante chegou. Apenas com a frase do chefe do governo. Ele já entendeu. Mesmo se comparado a ele. Não é nada. Afinal, ele não tem o direito de fazer. O chefe do governo dizer essa frase. Após a confirmação, o líder da província de Min imediatamente ligou para o líder da cidade de Quanzhou. Ordenou que todos se mobilizassem. Bem-vindo de volta, pilar do país. Mobilizaram também a polícia especial e a polícia civil. Helicópteros. Preparem-se para garantir a segurança. O chefe da cidade de Quanzhou recebeu essa ligação e ficou bastante assustado. Meu Deus! Afinal, qual grande figura está vindo para este lugar pequeno? Isso não pode ser tratado com descaso. Caso contrário, essa boa posição pode ser perdida. Imediatamente deu a ordem para que todos os líderes de nível departamental da cidade se dirigissem imediatamente para o porto de Xinyu, para receber os heróis de volta. Assim, sob essa série de reflexos condicionados, o porto de Meili em Xinyu estava lotado de pessoas. Entre eles,
Havia 6 grandes figuras da província. 12 grandes figuras da cidade também estavam presentes. Quanto aos do condado e da cidade, eram mais de 100. Além disso, havia mais de 10.000 policiais, quase 1.200 viaturas policiais e 31 helicópteros policiais. Estavam todos em alerta no porto de Meirin, para receber os pilares da nação de volta. A operação era tão grande, que o porto de Meirin estava cheio de quase 50.000 curiosos. Felizmente, havia policiais suficientes, e eles estabeleceram uma linha de segurança. Portanto, o incidente de pisoteamento definitivamente não pode acontecer. A bordo do navio Lonja, vendo a grande cena à distância, Zhang Tianzi e os outros caíram diretamente em um estado de dúvida sobre a vida. É necessário ser tão extremo? Quanto a você, parece estar completamente relaxado. Afinal, você possui um sistema. Sua mentalidade já não é mais como antes. O navio Lonja se aproxima lentamente da costa. Após ancorar, o barco parou firmemente na beira da costa. Mais de 100 soldados totalmente armados desembarcaram primeiro, seguidos de perto, sob a liderança de Shuaigu. Você e Zhang Tianzi, entre outros, também desceram do barco. Na frente, você caminhou lado a lado com Shuaigu. Atrás, Zhang Tianzi e os outros o seguiram. É esse pequeno detalhe que deixou o público presente em alvoroço. Espere um pouco. Aquela pessoa é muito jovem. Uau! Não pode ser. Olhem, aquele jovem está realmente na frente da fila. Não é possível. Sem razão. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, mesmo que você me matasse, eu não acreditaria. Afinal, eu sou muito jovem. Logo atrás, sob o olhar de todos, principal líder da província de Fujian, o principal líder da cidade de Quanzhou e outros se aproximaram para cumprimentar, e te lançou um sorriso como o da primavera, dizendo: pequeno irmão, bem-vindo de volta à província de Fujian. Você deu uma resposta educada. Esta é minha terra natal. As pessoas, né? Sempre é preciso voltar às raízes, disse o principal líder da província de Fujian. Nós já preparamos o banquete. Pequeno irmão, Capitão Shu, vamos juntos. Você balança a cabeça. As coisas são importantes. Eu preciso voltar imediatamente ao estaleiro. O principal líder da província de Fujian fez um som de hesitação, e logo sorriu, dizendo: não tem problema. Então vamos juntos. Você fez um som de concordância. Em seguida, começou a andar para a frente. Todos atrás seguiram. Esta cena, uma cena assim, ao ver a multidão no local, ficaram ainda mais surpresos. Depois de voltar ao estaleiro Ziqian, Shuaigu parecia um pouco estranho. O estaleiro está muito deteriorado. Muitos lugares do lado de fora estão enferrujados. Há até buracos. Mas assim que entrei, e vi os equipamentos de ponta lá dentro, fiquei surpreso novamente. Quanto às expressões deles, você já está acostumado. Levei algumas pessoas para dentro da sala do diretor. Servi um copo de água para cada um. E então começamos a discutir os assuntos de reforma. O conteúdo é na verdade muito simples. Expandir um pouco o estaleiro. E então trazer aquele porta-aviões da província de Fujian. Quanto a ajudantes e coisas assim, você não precisa. Porque você tem o sistema, que é o melhor ajudante. E então temos Ao Aiyan, Uzi Rua e esses velhos estudiosos. Todos eles tiraram grandes quantias de dinheiro para alugar casas perto do estaleiro. Ou simplesmente compraram uma casa. Nas palavras deles, nos próximos anos, eu, esse velho, não vou dar nada. Apenas vou ficar ao lado do irmãozinho Su. Irmãozinho Su, por favor, não me despreze. Nós nos responsabilizamos pela comida e pela hospedagem. Precisa de alguma ajuda? Sinta-se à vontade para pedir. E tem o irmãozinho Su. Eu tenho uma sobrinha. Ele está estudando no MIT, nos Estados Unidos. Mas as mulheres, como seres vivos, você não tem nenhum interesse. Fica irritada por qualquer coisa. Fica irritada se faz algo errado. Fica irritada até se disser algo errado. Que tempo você tem para se divertir? Ser solteiro a vida inteira não é atraente? Não seria melhor usar esse tempo para jogar? Ou sair para dar uma volta de carro não é legal? E quanto a ficar velho e sozinho, o que fazer? Ter um grande romance no pôr do sol. E então, o que tiver que ser, será. Claro, tudo isso é a mais bela imaginação. Enquanto você estava discutindo com alguns estudiosos, Shuaigu e outros estavam discutindo sobre as modificações. O vídeo da recepção no Porto Meirin explodiu na internet. De repente, inúmeros homens olhavam admirados. Incontáveis mulheres estavam fazendo contas freneticamente. E foi exatamente nesse momento, País do Dragão, sobre as águas a leste de Taiwan. A primeira frota de porta-aviões da classe Nimitz dos Estados Unidos está se aproximando lentamente. O capitão é um velho chamado Joseph Planck. Ele tem 63 anos este ano. Ele é um vice-almirante. Participou da Batalha dos Macacos, Guerra do Golfo,
missões de combate ao terrorismo, conflitos como a guerra na Síria. Pode-se dizer que ele é um veterano de muitas batalhas. Durante o dia, após receber a ordem de Trump, ele então trouxe essa frota para atacar o país do dragão com força. Agora, já não está longe de Taiwan. Na sala de comando do comandante, dezenas de telas estão emitindo luzes de várias cores. Joseph está em frente à maior tela. À sua esquerda, um técnico está prestando continência. Com uma expressão respeitosa, o técnico disse: de acordo com o mapa de satélite, em mais meia hora, chegaremos ao mar de Taiwan. Joseph respondeu: entendi. O soldado técnico fez uma nova saudação. Em seguida, sentou-se. Suas mãos continuaram a digitar no teclado do computador. O olhar de Joseph era instável. Ele já estava ciente da situação naquela área marítima. Era claramente um barco de pesca. Como isso se transformou em um navio de guerra? Isso não é o ponto principal. O ponto crucial é aquele idiota do Lawrence. Esta batalha envergonhou todos nós, americanos. Os orgulhosos americanos não podem perdoar seus erros. Ele deve pagar pelo seu fracasso. Um oficial de Estado-Maior se aproximou e disse em voz baixa: General, na minha opinião, os dragões só usaram alguns truques pequenos. Disfarçaram o navio de guerra como um barco de pesca para nos atrair. Esse tipo de truque não é algo que os dragões sempre dominaram? Desta vez, estamos mobilizando toda a frota de porta-aviões. E é um porta-aviões de propulsão nuclear. Diante de uma força tão poderosa, truques pequenos, no final das contas, sempre serão apenas truques pequenos. O olhar de Joseph se tornou mais afiado. Ele disse friamente: de fato, é assim. No entanto, esses arrogantes do dragão já me irritaram. Os orgulhosos americanos já estão furiosos. Transmita minha ordem. Após 30 minutos, 2 caças F-22 decolaram. Realizar reconhecimento marítimo abrangente em torno de Taiwan. A duração será de pelo menos 2 semanas. O número de decolagens será de pelo menos 4 por dia. Sim, senhor. Todos na sala de comando acenaram com a cabeça. Afirmaram em voz alta. Logo, 30 minutos se passaram. Sob a ordem de Joseph, 2 F-22 decolaram. Realizaram um reconhecimento marítimo abrangente em torno de Taiwan. Chegaram até mesmo a passar perto da província de Fujian por alguns minutos. Bum, bum, bum. Os caças rugiram. O som intenso dos motores ecoava. A velocidade era muito alta. Isso causou uma explosão sônica. Os turistas na praia de Gulangil, muitos até ouviram o som da explosão sônica. Ao longe, ainda é possível ver 2 aviões com a marca dos Estados Unidos. Os caças marcados cruzam o céu. Muitos turistas estavam tão irritados que quase explodiram no lugar. Muitas pessoas gravaram essa cena e postaram online. Imediatamente, a internet explodiu. No Douyin. Meu Deus! Esses americanos enlouqueceram? Como eles se atreveram? Isso me deixou furioso. Eu não acredito nisso. Isso é um ataque direto. Eles estão cagando no meu pescoço. Isso é insano demais. Não dá para chamar isso de arrogância. É simplesmente sem limites. Não consigo mais me controlar. Eu quero xingar na rua. Xingar com força. E também no Weibo. Ao ver esses vídeos, muitos internautas ficaram tão irritados que começaram a xingar na hora. Alguns internautas furiosos até correram para o YouTube para xingar. No entanto, aqueles estrangeiros, ao ver essa notícia, começaram a rir histericamente. Triste povo do dragão. Isso já é ser intimidado de forma direta. E a confiança de vocês? E as medidas de retaliação de vocês? Ha 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 ha. Eu não vi nada. Isso me fez rir muito. Oh! Meu Deus! Esta é, sem dúvida, a notícia mais empolgante que recebi no último ano. Eu quase consigo ver um coelho encurralado. Que triste a propósito. Internautas do Reino do Dragão. Por favor, abandonem os insultos. Porque insultos não ajudam. Apenas nos fará mais felizes. Em relação a essas palavras, o irmão do Reino do Dragão, furioso, respondeu diretamente: idiota. Estúpido. Vários comentários surgiram. E, no final, aqueles estrangeiros estavam cada vez mais felizes. O que aconteceu aqui também foi rapidamente enviado para a mesa do mais alto dirigente do Reino do Dragão. Então, o excelentíssimo senhor dirigente levantou a mão direita e deu um tapa forte na mesa. Ele disse com raiva, arrogante. Seu olhar era como um raio. Parecia que ele queria destruir tudo. Ele continuou a falar com raiva. Esse comportamento é simplesmente desrespeitoso. É uma provocação ao Reino do Dragão. É um insulto ao povo de 1,4 bilhão do Reino do Dragão. O secretário ao lado não disse nada. Ele raramente vê o excelentíssimo governante tão furioso. No entanto, é difícil não ficar irritado em uma situação assim. Até ele não conseguiu se conter e quis xingar. Levou mais de 1 minuto. O governante supremo só se acalmou então.
Mas calma não significa apatia. Ele falou com um tom sério. Cada palavra era como uma sentença. Kuolon, ligue para Shu Roxian por mim. Diga a ele para despachar imediatamente não menos que 4 caças J-20 para a área-alvo, para afastar essas moscas irritantes. Ao ouvir isso, o secretário hesitou e disse: Excelentíssimo governante, atualmente temos apenas 6 caças J-20 no porta-aviões da província de Fujian. Além disso, esse porta-aviões foi levado para o estuário de Shenhu para reforma. A estimativa inicial é que levará pelo menos 3 a 5 anos para recuperar a capacidade de combate. O significado implícito é claro. Um motor de fusão nuclear controlável acaba de dar sinais de progresso. A oportunidade de ultrapassar na curva está à vista. Agora é um momento crucial. Aguente firme. Mas como o mais alto governante do Reino do Dragão, o temperamento desse grande líder não é dos melhores. Ao ouvir as palavras de seu secretário, ele disse friamente: Kuolon, uma nação precisa ter dignidade, precisa ter coluna vertebral. Se neste momento nós evitarmos brilhar, mesmo que vençamos, perderemos nossa dignidade, perderemos nossa coluna vertebral. Ao ouvir isso, o secretário não disse mais nada, mas, com uma expressão firme, disse: Entendido. Excelência, transmita a ordem. Sim. 10 minutos depois, uma ordem urgente foi emitida de Yanqing. Ao mesmo tempo, a bordo do navio da província de Fujian, Shu Roxian acabará de concluir os procedimentos de transferência no porto militar, principalmente a transferência de oficiais e soldados, a transferência de armas e munições, a transferência de diversos suprimentos, etc. E então levar algumas corvetas. Leve também alguns aviões de combate. Então, dirija-se ao cais Meilin na Baía de Xinhu. Prepare-se para os próximos assuntos de modificação. Mas foi exatamente nesse momento. A ordem do líder supremo foi emitida. Após receber a ordem, Shu Roxian não hesitou nem um pouco. Ele aceitou imediatamente. Ele já estava ciente das coisas dos americanos. Não é apenas uma questão de intimidar as pessoas. É como tirar os sapatos e correr na sua frente para que você sinta o cheiro. E ainda pergunta se é cheiroso, nojento, arrogante. O que mais há para dizer? Precisamos expulsá-los. Imediatamente, decole 4 caças J-20. Expulse-os a qualquer custo. Sim. Os oficiais de comando na sala gritaram. No convés do porta-aviões, 8 pilotos receberam a ordem. Imediatamente, foram para seus caças. Inspeção ao redor da aeronave. Subiram na cabine. Colocaram as máscaras de oxigênio. Após várias inspeções e ajustes, entraram na pista de decolagem e decolaram. Essa situação logo foi colocado na tela diante de Joseph, olhando para a cena na tela. Ele sorriu. Sorriu muito feliz. Apenas 4 caças. Se fossem muitos, eu ainda me preocuparia. Infelizmente, é muito pouco. Dê a ordem. Imediatamente, decole 4 caças F-35 para enfrentá-los. Desta vez, eu vou recuperar todo o orgulho da América. Sim, senhor. Os subordinados gritaram em uníssono. Logo, na ponte do porta-aviões, com a ajuda do sistema de catapulta eletromagnética, 4 caças F-35 decolaram, voando diretamente em direção ao alvo. Assim, uma cena irritante ocorreu. Acima das águas do Reino do Dragão, 4 caças J-20 acabaram de chegar. O piloto imediatamente pegou o equipamento de comunicação a bordo. Entrou no canal internacional para emitir um aviso de expulsão. Além disso, também disparou intermitentemente para liberar sinais de expulsão. É evidente. Se não saírem, os tiros intermitentes dos canhões dos caças não é mais para acertar o ar, mas sim para atingir o seu fuselagem. Mas, no final, os 2 F-22 simplesmente ignoraram. Continuaram a fazer reconhecimento sem se importar. Até mesmo através do vidro à prova de explosão e vento da cabine. Levantaram o dedo do meio para os pilotos do Reino do Dragão. Desprezo. Provocação. Essa cena foi gravada pelo equipamento de comunicação e enviada para o computador. Os dados foram vistos por Shu Roxian e pela sala de comando. Todos os oficiais e soldados presentes viram. Arrogante. Simplesmente desdenhoso. Atirem em mim. Shu Roxian imediatamente deu a ordem. A voz saiu quase como um grito. É muito arrogante. Já chegou a um ponto de total desrespeito. O piloto do caça J-20 também ficou tão irritado que parecia que ia explodir. Após receber a ordem, imediatamente gritou no rádio. Ordem superior. Atacar. Sim. 4 caças imediatamente entraram na rota de ataque. Estavam prontos para atacar. Mas, nesse exato momento, estrondoso, ao longe, 4 caças F-35 americanos se aproximam. A velocidade é muito alta. Eles geram um estrondo sônico. A função de invisibilidade não faz diferença alguma. É evidente que eles vieram para ajudar. A situação mudou repentinamente.
O capitão entre os pilotos de nossos caças teve que interromper imediatamente. Em seguida, ele voa em direção aos 4 F-35 americanos para confrontá-los. É claro que não podemos deixá-los avançar. No entanto, o lado oposto parece não estar apressado. Eles continuam permitindo que os 2 F-22 realizem uma intensa vigilância. Os 4 F-35 permanecem pairando no ar. Eles se encaram mutuamente. Ao ver essa cena, Xu Ruoxian ficou extremamente irritado. Caramba, que absurdo! Ele até soltou um palavrão em seu dialeto local por causa da raiva. Não há o que fazer. Esses estrangeiros realmente estão indo longe demais. Ele não queria que fosse assim. A situação imediatamente entrou em um impasse. O chefe do governo, ao ouvir a notícia, também ficou com uma expressão de incerteza. É óbvio. Se o Dragão País lançar seus caças novamente, o oponente também pode decolar. Se continuar assim, só vai ficar cada vez mais tenso. Mas o problema é, isso é em nosso próprio território do Dragão País. Cada segundo que esses caças americanos ficam, é um insulto ao povo do Dragão País. E olhando a postura do oponente, parece que eles planejam, frequentemente vir aqui para mostrar presença. Como isso pode ser aceitável? Um salto já seria o suficiente. Frequentemente vir aqui para assaltar, isso não dá para suportar. Se não suportar, devemos atacar? Atualmente, o número de caças J-20 do Dragão País é muito pequeno. É certo que não conseguiremos vencer em uma luta. Não atacar também não é uma opção. Enquanto isso, você não tem prestado muita atenção às notícias online. Neste momento, você está em casa olhando as mensagens no chat do seu celular. Os pontos vermelhos estão cheios de mensagens não lidas. As mensagens são basicamente de algumas tias e primas, e algumas de parentes que você nunca viu. A maioria pergunta se você vai voltar para o feriado do Dia do Trabalho, perguntando se você vai para casa. Se voltar, se divertiria na casa deles, entre outras coisas. Você não tem interesse nisso. Morar nas montanhas tem parentes distantes. Essas palavras realmente não são falsas. Mas durante o feriado do Dia do Trabalho, você realmente quer voltar para casa e dar uma olhada. Principalmente para ver a casa do antigo proprietário deste corpo. Como será, afinal? Enquanto pensava nisso, outra coisa veio à mente. Olhei para o relógio. Já era mais de 11 horas da noite. Você se lembra que Xu Ruoxian e Xu Aigu, eles disseram a você antes de se separarem. Dentro de hoje, o navio da província de Fujian será enviado ao cais de Meirin. Porque o tempo é curto. Além disso, eles estão ansiosos. Portanto, os preparativos para a modificação devem começar amanhã de manhã. Principalmente o trabalho de design. Quanto ao restante, como a expansão do cais e o trabalho de expansão do estaleiro, serão realizados junto com o trabalho de modificação. Não há como evitar. O tempo é muito curto. Os assuntos do primeiro porta-aviões nuclear do Dragão precisam ser tratados com urgência. Mas por que ainda não há notícias? Você está um pouco confuso. Imediatamente, pegou o celular. Não conseguiu resistir e fez uma ligação. Primeiro, ligou para Xu Aigu. Do outro lado da linha, após ouvir sua pergunta, Xu Aigu disse, fingindo não se importar. Sobre isso, o capitão Xu está com um assunto urgente. Pode demorar um pouco. Você franziu a testa, sentindo que algo estava errado. Do outro lado da linha, Xu Aigu queria esconder isso. Mas, pensando bem, a internet está em polvorosa. E sabia que era apenas uma questão de tempo. Então ele decidiu contar a verdade de uma vez. Esses americanos enlouqueceram? Após ouvir todas as notícias, você não pôde deixar de ficar confuso. Xu Aigu do outro lado da linha disse, normal. Os americanos são assim. Se não fosse assim, seria o contrário, anormal. Deixe essa questão de lado. E concentre-se em estudar a reforma do porta-aviões. O país dá muita importância a isso. Não importa o que você precise, farão o possível para atender. Você estava prestes a responder. Mas, nesse momento, uma missão foi descoberta. Os arrogantes americanos. Requisitos da missão. Usar as armas modificadas para repelir eles. Recompensa da missão. Dados sobre tecnologia automotiva futura. Seu semblante se tornou sério. Em seguida, você ficou surpreso. Na verdade, você não queria se envolver nessa confusão. Mas considerando a recompensa do sistema, você decidiu perguntar intencionalmente. Capitão Xu, por que não retaliamos? Do outro lado da linha, Xu Aigu suspirou. E disse, resignado. Há muitas razões. Como na opinião pública internacional, o ambiente internacional do Reino do Dragão, etc. A razão principal deve ser apenas uma. Não há certeza de vitória. Você expôs o ponto central diretamente. Xu Aigu caiu em um profundo silêncio. Sem dizer uma palavra. Aceitou tacitamente. Você perguntou novamente. Se nossos caças puderem ser atualizados para a próxima geração,
Há alguma possibilidade de vitória? Shuaigu pensou por um momento e respondeu. Atualmente, temos apenas 24J20. Dentre eles, o número máximo que podemos usar é 12. A certeza de vitória é apenas 10%. Se contarmos com mísseis terra-ar e outros, a certeza máxima seria de 20%. 20% de certeza é realmente muito pouco. Você continuou a falar. Se eu transformar 2 das 20 caças em aeronaves com propulsão nuclear, claro que a fuselagem também será adaptada para este motor nuclear. Do outro lado da linha, Shuaigu está um pouco confuso. Xiao Hui, você está dizendo que também vai transformar o motor a jato em propulsão nuclear? Você acena com a cabeça. Sim, dentro do sistema. Sobre as recompensas da futura frota de porta-aviões nucleares, a recompensa dos caças está naturalmente incluída. O que mais merece destaque é, sem dúvida, o futuro caça com autonomia de até 3 meses. Ou seja, o combustível do motor deste caça pode permitir que ele voe continuamente no ar por 3 meses. Claro, isso sem considerar a condição física do piloto e a resistência dos materiais, entre outros fatores. Além disso, a velocidade de voo e outras características de desempenho também terão um aumento de pelo menos 30% na força. Você revelou essas informações uma a uma. Do outro lado da linha, Shuaigu só sente sua cabeça zumbindo. Isso é muito grande. Eu não posso decidir isso. Pequeno tesouro. Espere-me 10 minutos. O toque do seu celular toca. A tela do telefone mostra apenas asteriscos. Clique para atender. Do outro lado da linha, uma voz elegante, mas autoritária, ecoa. Irmão Su, sobre o que você disse sobre a modificação e atualização do caça. Você pode me contar isso com mais detalhes? Você fica surpreso por dentro. Essa voz é muito familiar para você. Você a vê frequentemente em vários vídeos. Você engole em seco e reprime a surpresa no coração. Certo. É assim. Eu decidi modificar este caça. Um motor para ser movido a energia nuclear. Além disso, o material da fuselagem será substituído por um material de maior resistência. Um material metálico compósito de maior qualidade. Ele falou por 4 ou 5 minutos seguidos. Após ouvir tudo, o velho do outro lado da linha também caiu em reflexão. Depois de alguns segundos, a voz ecoa. Irmãozinho, quanto tempo você precisa? Quais condições você precisa? Além disso, qual é a sua certeza? O tempo de modificação e atualização é de 5 dias. Quanto às condições, eu preciso de diamantes, minério de ferro. Atenção, são matérias-primas. Tenho pelo menos 90% de certeza de que pode ser bem sucedido. Na verdade, eu tenho 100% de certeza. Mas não posso falar com tanta certeza. É preciso deixar uma margem. O velho do outro lado da linha estava um pouco hesitante. Irmãozinho, você não precisa de mais nenhuma condição? 90% de certeza é realmente muito alto. Ele não confia muito em você. Diga as coisas diretamente. Apenas preciso garantir que, durante o processo de modificação, não haja interferência de estranhos. Em segundo lugar, o povo realmente exagerou desta vez. Eu já estou insatisfeito há muito tempo. Já que vamos lutar, então precisamos machucá-lo. Precisamos deixá-los com medo. Assim, eles poderão ficar em paz. Como da última vez, quando um barco de pesca enfrentou um navio de guerra. Se nenhum míssil foi lançado, eles, no máximo, ficariam chocados. Mas isso não é importante. Suas palavras tocaram o coração do velho. Após pensar um pouco, ele acenou com a cabeça e disse, pode ser, mas eu só posso te dar um J20. Cada uma dessas coisas é um tesouro nacional. Perder uma delas é realmente doloroso. Posso dar uma para você se divertir. Você já está muito surpreso. Uma já é suficiente. Acredite em mim. Daqui a 5 dias, eu vou dar uma grande surpresa àquela turma de águias brancas arrogantes. Do outro lado da linha. Bom, então a ligação foi encerrada. No escritório do mais alto líder de Yanqing. Este velho de mais alto status do Reino do Dragão. Neste momento, ele franziu a testa. Seus olhos mostraram um olhar pensativo. Ele disse, Huolon, você acha que nossa aposta está certa? Ao lado da mão direita, o jovem secretário e segurança respondeu, comandante, não importa se está certo ou não, precisamos tentar. Esta é a nossa oportunidade. O líder supremo imediatamente mostrou uma aura assassina. Ele murmurou em um tom frio. É verdade. Esta é a nossa oportunidade. Condenar severamente esse tipo de coisa. Nós definitivamente não podemos continuar assim. O que aquele jovem irmão quer? Vá cuidar disso. Envie mais pessoal. O trabalho de segurança precisa ser bem feito. Da sua parte. Ao saber que você realmente vai modificar o caça J-20, Zhao Yan e Uzi Hu acharam que estavam ouvindo coisas. Correu rapidamente até aqui.
Após a confirmação de que era verdade, todos bateram no peito e disseram: mesmo que custasse a vida, ajudariam com todas as forças. Claro, não seria demais aprender também o processo de modificação. Você naturalmente se sente atraído por suas pequenas intenções, mas não prestou muita atenção. O prêmio do sistema é o mais importante. A ação oficial foi rápida. 3 horas depois, a primeira remessa de matérias-primas já havia chegado. Ao mesmo tempo, havia um J-20 desmontado. Você aceitou tudo sem hesitar. Então começou o plano de modificação louca. Graças ao suporte do sistema, além da experiência de modificar aquele barco de pesca. Desta vez, seu progresso foi rápido. Primeiro dia, o design do motor de aviação nuclear foi concluído. Segundo dia, o design do corpo do motor de aviação nuclear foi concluído. Terceiro dia, dependendo de equipamentos totalmente automáticos que estão décadas à frente do seu tempo, a modificação do motor foi concluída. Quarto dia, a modificação do corpo foi concluída. Quinto dia, a montagem foi concluída. A ignição foi bem sucedida. O teste de voo começou às 4 da tarde, quando recebi sua ligação para o voo de teste. Até o mais alto líder do governo ficou um pouco incrédulo. É realmente tão rápido. É bom saber que o tempo de design do motor sozinho exige que dezenas de cientistas gastem pelo menos vários meses, ou até mesmo vários anos. E o resultado foi que foi concluído em 5 dias, e já pode ser testado em voo. Pelo amor de Deus! Isso é o coração de um caça, e não um motor de carro qualquer. Não há como. O equipamento fornecido pelo sistema é muito extremo. Basta jogar as matérias-primas lá dentro. Não é necessário fazer nenhum esforço. Quanto à Força Aérea, 2 dos principais líderes da Força Aérea, após receber as informações de modificação há 5 dias, todos mostraram expressões de desprezo.